Bem, bom dia, gente. Meu nome é Elisa Mussumessi. Eu sou a líder na área de ciência de dados aqui na Elo Grupo, tá? E, assim, nos últimos meses, né, a gente vem recebendo, assim, vários pedidos de alguns clientes nossos e até internos de como utilizar o GPT e de como conseguir fazer projetos utilizando essa nova tecnologia que todo mundo tem falado bastante sobre, tá? Quando a gente começou a estudar e a falar com os nossos parceiros, né, principalmente a Microsoft, é, a gente começou a ver que era um assunto que, por mais que estivesse muito em alta, ainda tem muitas dúvidas de como realmente aplicar isso no nosso negócio, como realmente colocar um modelo de GPT em produção dentro do nosso ambiente de forma segura. E aí, durante esse processo todo, a gente foi fazendo bastante estudo, bastante laboratório interno, e aí a gente percebeu que, caramba, esse era um material, um conhecimento que seria super legal de compartilhar. A gente fez um primeiro evento fechado, né? E aí foi um sucesso, o pessoal pediu muito um online. E por conta disso, a gente está fazendo esse encontro aqui hoje, tá? Para passar para vocês o que a gente apresentou no nosso primeiro evento, e trazer para vocês realmente ali, né, como é que a gente pode gerar um valor real nos negócios com o GPT-4, beleza? O nosso evento hoje, ele vai ser composto temos aqui estamos um pouquinho, minutinhos atrasados, mas a gente está fazendo aqui a recepção. A gente vai ter uma abertura, a gente vai trazer um pouquinho de conceitos básicos de AI, tá? O que é um AI generativo e como a gente chega ao GPT-4, né? Ou seja, cara, da onde veio o GPT-4? Isso não veio do nada, a gente está há muito tempo estudando AI generativa no campo de ciência de dados. Qual que foi a nossa abordagem da Elo Group para usar corporativamente e alguns casos reais, alguns pilotos que a gente implementou em clientes nossos, tá? E aí depois entrando um pouquinho numa fase de perguntas e respostas. É, Quem vai tocar e apresentar isso com vocês, eu vou estar aqui também, mas quem vai liderar aqui essa apresentação é o Gabriel Renault, ele é o nosso CDO aqui na Elo Group, tá? Então, Gabriel, vou deixar você apresentar um pouquinho mais e pode já seguir. Vou puxar aqui então. Prazer estar aqui com vocês, como ela falou, né? Imagino que vocês estejam vendo agora aí a minha tela, correto? Então, tá tudo certo. Correto. Bom, vamos lá. É, Acho que a ideia é essa, trazer um pouco de como fazer isso na prática, né? Como a Elisa falou, a gente fez um evento fechado só para clientes e convidados. Temos feito alguns em company e resolvemos fazer esse webinar. Funcionando também, a gente provavelmente deve seguir fazendo. E a ideia é compartilhar, acho que é uma tecnologia que trouxe tanto impacto que a gente queria compartilhar com vocês, né? Só brevemente passando, sou engenheiro de produção, não me formei em matemática nem em ciência da computação, né? Mas trabalho com isso desde 2008 e é em cima desse assunto que a gente vai estar, então, aqui tratando, tá? Depois disso, montei a Mais em 2015, Elisa trabalhou lá, e desde então está comigo, viemos para Elo, Elo comprou a Mais, temos uma área de Advanced Analytics aqui na Elo Group com mais de 100 pessoas. Vou passar brevemente aqui também um pouquinho dessa história, tá, pessoal? Então vamos lá. Bom, a Elo Group, né, primeiro brevemente, né, falando um pouquinho da empresa, começou em 2007, nasceu na engenharia de produção da FRJ, os fundadores foram meus contemporâneos lá de engenharia. É, Era uma consultoria formada por jovens, né? Então uma startup num negócio que você deve ter é, já um histórico, né, e um nome no mercado. Então isso nos fez tratar de forma diferente nossos clientes, sempre buscando muito boa base técnica, melhores referências, melhores livros, melhores professores, melhores artigos e também trabalhar muito junto com o nosso cliente. A gente não acredita em solução pronta, em fórmula mágica, a gente sempre faz sob demanda para a cultura de cada cliente e por isso que a gente tem esse jeito menos guru, mais parceiro. A gente vai da estratégia de implementação e a gente vai ponta a ponta na execução, né, chegando até o código ali no final, combinando todas essas capacidades, né? Então, para a transformação digital é bem o tipo de perfil que as empresas têm procurado. Hoje em dia somos mais de 600 talentos, né? Acreditamos muito em destravar potencial, então a gente faz projetos, a gente acredita que em consultoria você tem que capacitar o seu cliente, então isso aqui é parte do que a gente acredita, é fazer vocês terem mais independência, saber tomar as suas decisões, se vocês souberem avaliar a melhor opção para o seu projeto, para a sua solução, a gente acredita que a gente vai ter um diferencial competitivo, então a gente tenta formá-los também ao longo dos projetos, e acreditamos nessa abordagem integrada de tecnologia, analytics e management, né? Tudo junto, vezes, né? Até como bons nerds, até o nosso slogan é uma equação, é T vezes A vezes M, elevado a pessoas, aos nossos talentos, porque se for
qualquer um dos itens, né? Se for tecnologia ou analytics ou gestão, zero, o resultado vai ser zero. E a gente sabe que essa trajetória da transformação digital não é algo que começa e acaba, e sim algo que continua indeterminadamente a sua nova forma de tratar a sua empresa. Então, por isso, estrategicamente digital. E temos aí uma boa experiência, mais de 2.000 projetos em vários clientes grandes no Brasil, tá? Mas chega de jabá, vamos entrar então no nosso conteúdo aqui para a gente poder compartilhar com vocês. Vou começar um pouco com conceitos básicos. Eu acho que não dá para entrar no mundo de Generative AI e falar de GPT sem passar pelo básico de inteligência artificial. Depois a gente entra um pouco em, tá bom, o que é o GPT, como é que chegamos nele? E, por fim, o uso prático disso, tá? Espero que seja uma jornada boa. Vocês vão poder mandar mensagens, perguntas aí pelo chat. A gente vai ter um bloco de perguntas e respostas ao final, tá bom? Bom, começando então. Inteligência artificial, não dita por nós apenas, mas pelo Banco Mundial, né, é considerada aí a quarta revolução industrial, né? Ela como grande elemento que precisa de uma fundação para funcionar, que é o Big Data. Eu preciso de grandes volumes de dados, a gente já vai falar sobre isso, por que eu preciso de tanto dado para essas novas tecnologias funcionarem bem. Isso também vem com os sensores, né? O IoT, a internet das coisas, que estão sensorizando todos os carros, os ativos, as máquinas, a linha de produção, e a capacidade de computação em nuvem, né? Isso tudo junto traz a quarta revolução industrial, que tem um potencial enorme. Se a gente está falando de um impacto tipo o início da eletrificação, né? De quando a gente estava falando ali, produção em massa, máquinas a vapor e eletrificação. Só trazendo um pouco de números para essa discussão, né? Quando a gente olha aqui para a esquerda, a gente vê um estudo da McKinsey que fala que só a inteligência artificial pré-generative AI já tinha um impacto de 9,5 trilhões de dólares a 15,4 trilhões de dólares. Então, acho que aqui um outro ponto que eu vou falar bastante hoje, não é tudo generative AI agora, não é tudo GPT, tá? A gente já volta nisso. Mas sim, generative AI traz um impacto muito grande também. Em cima desses 15 trilhões que já existiam, adiciona-se 15 a 40% só de novos casos, coisas que eu não conseguia fazer antes, e agora com um GPT da vida, um Llama, com generative AI, porque eu consigo tratar texto muito melhor. Então, isso adiciona 1,4 a 6,16 trilhões de dólares. Para quem não sabe, o PIB do Brasil é algo ali em torno de 1,6 trilhões de dólares, 1,8. Sempre confundo, mas é nessa faixa. Tá? E, além disso, como o GPT é uma ferramenta de produtividade, de copiloto, de te apoiar no seu trabalho, ele ainda adiciona mais 20 a 30% desse valor, ou seja, 1,9 tri a 4,62 trilhões de dólares, só em ganho de produtividade de qualquer trabalhador do conhecimento. Qualquer um que está gerando texto, que está pensando, gerando imagem, tem esse incremento de produtividade. Então, a gente está falando de algo muito relevante, tá? De um ganho muito grande. Quando a gente olha para o gráfico da direita, isso aqui já é um estudo bem recente, de setembro desse ano, feito pela Harvard Business School, tá? Em que uma consultoria grande, usando o Generative AI, gerou 3 grupos. Então, é um paper com um grupo de controle, né, que o grupo de controle não usou o GPT, é o azul aqui do gráfico, tá? Que no eixo X está a qualidade, no eixo Y está a densidade. Dentro lá, o que eles definiram, as fronteiras de onde a Generative AI impacta, não é em tudo, né? O grupo de controle não usou. E os outros 2 grupos, um usou GPT sozinho, o grupo verde, e o outro usou GPT com apoio para melhorar os prompts de especialistas, apoio de especialistas. E vocês veem que, mesmo sendo uma consultoria de estratégia, um trabalho complexo, o aumento de produtividade foi de 25%, 25,1%. Tá? Isso já era esperado, esse aumento de produtividade. O que a gente achou mais impressionante desse artigo é que ele teve um incremento de qualidade no que estava sendo entregue em 40%. Por quê? Para quem é consultor, né, sabe muito bem que você fica virando a noite para terminar o PowerPoint, para terminar o seu relatório, para terminar a sua análise. E agora não, o GPT te ajuda a gerar isso e você critica, você refina, você melhora. Então, o que o GPT está trazendo é uma equalização das capacidades, né? O maior impacto, inclusive, do uso do GPT em quem não era tão bom, era o que a gente chama de low performer, né? Pessoas que performavam pior chegam numa média mais parecida, né? Então, ou seja, tem muito dinheiro na mesa, já está impactando, inclusive, em trabalhos complexos, como de consultoria, mexendo na produtividade e na qualidade. A gente está falando de uma transformação relevante, pessoal.
E aí, trazendo os dados desse relatório da ARC Research, né, do Big Ideas 2023, que foi um relatório bem interessante, ele traz aqui, né, na parte de geração de código. O código é mais uma linguagem, então por isso esse impacto tão grande. Um desenvolvedor pleno consegue produzir o dobro, né? Ele encurta a mesma tarefa em 55% do tempo por esse estudo, outro estudo fala 50%, nenhum fala menos de 40% para código, né? E já tem o GitHub Copilot, já está em produção rodando, né? Então, inclusive, essa própria empresa estima que em 2030, 80-90% do código gerado pela humanidade será gerado por AI, tá? Então, esse impacto é muito grande na parte de desenvolvimento. E na parte visual, à direita, vocês podem ver, né? Para fazer uma imagem desse tipo, do ser humano em Marte e tal, eu demorava antes 5 horas e o valor hora desse profissional era de $150 a hora. E eu agora, em menos de um minuto, com um custo de 8 cents de dólar, consigo gerar uma imagem de qualidade parecida, né, com o DALL-E, por exemplo. Então, esse impacto é muito grande em várias áreas do conhecimento, em código, programação visual, em todo tipo de trabalho do conhecimento vai ter esse impacto. Tá? Então, a gente está falando de uma revolução realmente sem precedente. E eu acho que mais do que isso, uma coisa que a Elisa falou no início que é muito legal, para as empresas, a Generative AI, o ChatGPT, todo esse hype está trazendo uma demanda proativa agora. Eu quero um projeto de AI. Antes elas ficavam com medo, tinham receio, só avançavam aquelas que já estavam mais aculturadas. E agora não, isso virou uma demanda da alta gestão, né, que vem, inclusive, aí pede sem saber o que está pedindo. Eu quero um projeto, mas eu quero de Generative AI. Mas é de quê? Não sei, é de Generative AI. E é um pouco disso que a gente também vai falar aqui. Por que isso tudo está acontecendo agora, pessoal? Por que tantas utilizações? Por que tanto avanço? Tem alguns motivos, tá? O primeiro, esse gráfico aqui é do livro, tirei, né, de lá, adaptamos, do Máquinas Preditivas, excelente livro, de 2018, já não está tão atual, mas dá uma visão de como isso tudo aconteceu muito boa, tá? Recomendo. Mas teve um advento técnico, tá? Que foi aí a melhoria dos modelos, né? A forma de treinar redes neurais, o deep learning, né? Com backpropagation. Então, tem todo um advento técnico ali, que o paper é de 2010, e aí, então, passou a ser viável treinar essas redes. Somado a isso, teve uma queda do custo de computação muito grande. Aí você tinha que comprar uma GPU para processar isso, ou fazer um cluster de máquinas muito grande. Você tinha que investir alguns milhões de dólares para que acontecesse. Mas, em 2006, a Amazon, não sabendo o que fazer com seus servidores pós-Black Friday, criou a nuvem, né? Então, começou a vender essa capacidade computacional. A parte de virtualização de máquina, tudo isso ficou muito mais barato, e hoje em dia você consegue subir uma máquina GPU, treinar uma rede e desligar por milhares de dólares. Antes você precisava de um investimento prévio de milhões de dólares. Né? Isso tudo junto, além da disseminação de dados, no final é um processo econômico. O custo de fazer predição, de usar modelos complexos, ficou mais viável, tanto tecnicamente quanto economicamente. E do lado vocês veem o ImageNet, é um concurso referência da área, que os melhores grupos de inteligência artificial do mundo se envolvem para competir em reconhecimento de imagem. Até 2010, eles erravam em média 25%, o ser humano erra em média 5% no reconhecimento de imagem, e a partir de 2012, todos os finalistas já usavam algoritmos de deep learning para fazer o seu projeto. E você vê a queda da taxa de erro que acontece, e hoje em dia a máquina erra menos do que o ser humano para reconhecer imagens. Então, a gente tem aqui essa queda relevante por causa desses adventos técnicos. Por isso que hoje em dia você pega o seu celular e já reconhece facialmente, tudo isso já está acontecendo, né, muito barato e de forma muito corriqueira, né? A gente usa o tempo inteiro. Beleza. Então, só para antes da gente entrar no Generative AI e toda a parte ali, digamos, mais sexy, tem o básico. E guarde o básico, porque os projetos de inteligência artificial sempre vão passar por isso. Primeiro conceito, dado. O que é o dado? É apenas uma representação, né, seja estruturado ou não estruturado. Então, menos 10 mil nesse caso, só para pegar um exemplo. Eu vou poder fazer N projetos para dar significado e estrutura para esse dado, para eu entender o que ele quer dizer. Nesse caso aqui, ele se torna uma informação que eu tenho um saldo bancário de menos 10 mil reais. Quando eu estou no mundo, por exemplo, de IoT, que eu tenho vários sensores em várias máquinas, essa máquina estava em que carro, esse carro estava em que temperatura, em que estava na estrada ou estava fora da estrada. Só para eu transformar dado em informação, eu tenho projetos gigantes. Eu preciso trazer muito contexto do que estava acontecendo para entender aquele dado. Tá? Então, não é óbvio isso.
Então, esse é o primeiro tipo de projeto, de dado para informação, que é trazer estrutura e significado. Depois, eu tenho o segundo tipo de projeto, né, que é chegar no conhecimento, gerar um insight, entender o que está acontecendo. Né? Nesse caso aqui, se eu tenho um saldo bancário de menos de 10 mil reais, eu estou endividado. Ou seja, eu tenho que fazer várias análises para entender o que é a conclusão. É chegar no insight, no conhecimento. Tá? Então, posso ter projeto que vai do dado até conhecimento, do dado até informação, ou da informação até conhecimento. E, por fim, a gente chega na inteligência, que é recomendar o que fazer. Né? Eu já passei por isso várias vezes. A boa prática não é reparcelar seu cartão de crédito. A boa prática não é pagar o mínimo do cartão, é você quitar a dívida. Né? Então, isso é uma recomendação, e você vai ver que a minoria dos projetos chegam nisso, em chegar a recomendar. Por isso que sistemas autônomos são tão complexos. Tá? Hoje em dia ainda é a minoria dos projetos que tem esse tipo, mas esse é um outro grupo. Ou seja, você pode ter projeto em qualquer um desses eixos, indo desde dado até inteligência, mas indo de dado só até informação, de informação até conhecimento, conhecimento até inteligência, e podem ser muito complexos. Então, não se deixe enrolar por vendedores ou por contextos. Lembre-se, na hora que você estiver discutindo o projeto, de que passos você está falando, quais passos você precisa resolver para esse projeto. Tá? Outro conceito básico importante são os 4 As, né? Claro que posso ter muito mais As aqui, mas para a gente simplificar, né? Como é que eu pego esse dado? Primeiro, eu nunca vou fazer inteligência artificial no sistema transacional, aquele sistema que está rodando as informações e gerando ali, registrando a venda, por exemplo, ou registrando o quanto aquela máquina está de temperatura ou de vibração. Isso é o sistema transacional. Tem que tirar esse dado de lá, por isso a aquisição, o primeiro A, e salvar no ambiente de gestão, no ambiente gerencial, que eu vou poder rodar, né, avaliações mais complexas. Tá bom? Então, o primeiro A de aquisição é como eu pego esse dado da fonte original, que pode ser online, streaming, ou pode ser em batch, em lote. Como é que eu guardo ele, seja big data, small data, maior ou menor disponibilidade. Então, tem toda a discussão de armazenamento. E, normalmente, esses 2 primeiros As são mais a parte do data engineering, né? do big data ali, que eu vou precisar disponibilizar esse dado. Uma vez ele estando em ambiente analítico, né? Eu posso ter N camadas, né? a Raw, Trusted, Refined, né? Ou Bronze, Silver, Gold, como você queira chamar, mas eu vou ter que fazer as análises, os algoritmos. Aqui é que entra a parte de inteligência artificial. E, por fim, eu vou ter que entregar isso para uma conclusão, seja uma apresentação de dashboard, ou seja numa API, numa ação que eu vou recomendar. Lembre-se disso também, porque você entregar um projeto completo, além de saber se você está indo de dado para informação, conhecimento e inteligência, tem que saber de onde está vindo esse dado, onde você vai guardar, que algoritmos e que análises você vai fazer e como é que você entrega isso como um resultado do seu projeto. Tá bom? Isso não independe de ser Generative AI, de ser Machine Learning, de ser o que quer que você queira. Tá bom? Acho que isso é um ponto bem importante para a gente frisar aqui. Ok. Agora, entrando um pouquinho nos conceitos de dentro desse mundo de inteligência artificial, explicando como é que a gente chegou no machine learning. Até 90, computação, fazer um algoritmo de programação clássica era pegar um dado, eu escrevia a função lá, para quem fez alguma coisa de programação, você lista as variáveis, você chama elas e fala o que você quer fazer com elas, e você computa o resultado. Tanto que você tinha, né, essa foto aqui é excelente, um departamento de computação em 1930, né, que eram pessoas com máquinas de calcular, né, tá ali em cima, né, Computing Division, Computing Section, que são as pessoas calculando na mão os resultados, botando numa planilha. Imagina como é que rodava isso, né? E aí veio a computação resolver isso. Tem até aquele livro excelente, Estrelas, não sei o que eu sempre esqueço o nome, das 3 mulheres pretas que ajudaram o homem a chegar na Lua, e que o IBM veio um computador inteiro e substitui um departamento de computação, que até então era feito desse jeito. Então, isso era computar, né? O que é o machine learning? É quando eu mudo essa forma de trabalhar. Eu passo a receber o dado, receber o resultado já. Então, eu tenho aqui, né, uma nota fiscal, eu digo, teve fraude nessa nota fiscal. Eu tenho outra nota fiscal, eu falo, não teve fraude nessa nota fiscal. E eu vou receber milhões de casos de notas fiscais com fraude e não fraude, e o modelo e o algoritmo é gerar, né, roda e gera o modelo. Como eu passo a saber que uma nota fiscal é fraudulenta ou não? Por exemplo, para a imagem, isso funciona muito melhor, né? E a grande questão é que as redes neurais vieram para dados não estruturados, né? Então, se eu tiver uma imagem de um cachorro, eu vou ter que sempre ter booleano, sim ou não, né? Então, isso é cachorro, isso não é cachorro. Milhões de imagens, o algoritmo aprendeu a identificar cachorro. Ah, então agora ele já sabe gato? Não.
ele é uma inteligência artificial limitada. Eu vou ter que treinar para gato, depois eu vou ter que treinar para elefante, depois para zebra. Um dia eu chego na floresta inteira. E é assim que funciona, e isso é o machine learning, é essa forma de treinar algoritmos diferentes, né, e de processar que não tinha até então. E aí, só para a gente entender, então, a arquitetura desse mundo, né, assim, a hierarquia, os sistemas de inteligência artificial, pela academia, né, desde as máquinas de Turing, existe desde 1957, por exemplo, toda a parte de estado errado, mas econometria ali, a gente tem, né, as regressões, toda a parte de estatística. Dentro desse mundo, ele é um tipo de inteligência artificial porque ele simula o comportamento humano. Essa é a definição da academia. Além disso, eu tenho todos os sistemas baseados em regras, if then. Imagina se eu quisesse reconhecer cachorro por if then, né? Ah, se tiver 4 patas, então, pô, mas pode ser uma cadeira. Se tiver pelo, mas, pô, então pode ser gato. Imagina quantos if then você teria que escrever para isso, tá? Então, existem vários algoritmos de inteligência artificial que não são machine learning, né, que são esses de if then ou de econometria, tá bom? Além disso, você tem a parte do machine learning, aí sim, que veio com essa nova forma de tratar, que funciona muito bem para quando você tem um dado estruturado. Então, eu vou fazer um algoritmo de random forest para entender quais variáveis mais impactam nesse meu problema, né? Ou vou usar um extreme gradient boosting para fazer uma predição. Aí eu tenho um grupo gigante de algoritmos de machine learning que não são redes neurais, que aprendem com o tempo, com o dado, né? Ele vai aprendendo com quanto mais dado eu dou já classificado para tratar isso, e ele funciona muito bem para dado não estruturado. E onde entraram as redes neurais? Elas já existem há muito tempo, mas elas eram muito pouco práticas até 2010, tá? E aí elas entraram para resolver um outro problema. O machine learning não é tão bom, por exemplo, para processar imagem, reconhecer vídeo, reconhecer áudio, dado não estruturado. E aí sim veio o deep learning, por isso que aquele concurso Imaginet, de reconhecimento de imagem, teve tanto impacto, né? Para eu tratar uma imagem, isso gerou muito ganho. Então, e onde está o GPT? O GPT é um tipo de deep learning, só que também generativo, tá? A gente já vai falar disso. Então, é nesse mundo que a gente está falando. E qual é a mensagem aqui? Não é tudo que GenAI vai resolver, né? Artigo do Gartner recente, né? Eu achei bem interessante esse gráficozinho, né? O que a inteligência artificial pode fazer? Decidir, tomar ação, descobrir, gerar, né? E como que ela aprende? Com dados públicos, com seu dado, com regras públicas e com as suas regras. Onde o GPT está? Ele está só no gerar com dado público. E um pouquinho de descobrir, de te ajudar a descobrir, né? Essa bolinha aqui. Então, tem vários casos de uso que ele não pega, especialmente os do seu dado. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? E semana passada, quer dizer, retrasada, né? Eu ainda estou aqui em Cambridge, né? Estou aqui no MIT. Eu participei desse evento, do evento de 2023 da estratégia de tecnologia e de conferência de tecnologia aqui no MIT, e das melhores palestras, o professor trouxe justamente, pessoal, não se emocionem, né? Você vai ter o sistema de Generative AI? Vai. Eles vão resolver tudo? Não. É um Pareto invertido. Você vai continuar usando os sistemas baseados em regras, eles funcionam muito bem e continua usando. Você vai ter muito projeto ainda econométrico, de regressões, estatísticas e análises, e você ainda vai ter muito projeto de deep learning que não é generativo, né? Então, não se apaixone pela solução. Isso não é a realidade, né? O Pareto ainda é usar o old AI, né? A inteligência artificial antiga, que não tem nada de antiga, tá, pessoal? Então, só para a gente estar na mesma página, a gente vai descer agora em GenAI, mas não é tudo Generative AI, tá bom? Ela resolve um grupo de casos. E aí, aqui, aproveitando o gancho, só para trazer, né? A gente até, na divulgação do evento, falou que eu estava aqui pegando materiais fresquinhos. O evento foi muito interessante, tá? Aconteceu aqui em Cambridge mesmo, num hotel. Foram 2 dias de evento. Eu estou trazendo aqui só a agenda do primeiro dia, foi mais de palestras mais profundas. E o título do evento já era muito interessante, né? Como que a inteligência artificial está transformando a transformação digital, está acelerando a transformação digital. O evento estava super cheio, só empresas gigantes aqui participando, com palestras muito interessantes. Uma das melhores palestras foi a que eu mostrei, foi a de um cara da MIT Sloan School of Management, então ele foi trazer um pouco mais a visão para o executivo, o que ele precisa saber, foi aquele slide que eu mostrei. Outra palestra que eu achei muito boa, só para dar um destaque, foi uma palestra mais técnica da doutora Shah aqui, em que ela trazia, tá bom, tudo isso está acontecendo. Eles discutiram muito, né, que o GPT, o Generative AI, qualquer um deles, é uma média dos conhecimentos da humanidade, no caso, humanidade ocidental americana, tá?
E se todo mundo passar a usar o GPT para tudo, a gente deixa de construir conhecimento. Teve muito uma discussão. Como é que eu continuo a ter pesquisa, conhecimentos diferentes para ter rupturas, inovações disruptivas que eu continue a existir, né? Estilos de escrita totalmente diferentes, por exemplo, né? Que não existiam antes, etc. E aí ela trouxe uma discussão, finalmente, assim, não ideológica de como acompanhar a AI. Eu achei muito bom, porque normalmente quando você vai falar de a ética e como ter certeza que o modelo está fazendo o que você espera, entra muito a questão de viés, mas ele está tratando todas as raças do mesmo jeito, gêneros, etc. E ela trouxe uma discussão técnica. Ela falou, AI é sobre contexto. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente vai aprofundar. Então, se você não souber qual foi o contexto em que ela foi treinada, você não sabe a resposta, se a resposta que ela está te dando é boa. E ela deu um exemplo bobo, né? Eu estou num avião, o que é o nível 1 de percepção? É quanto eu tenho de combustível, né? No caso, ele querosene de aviação. Nível 2 é compreensão. Então, tá bom. Quanto ela ainda consegue andar com esse combustível? E nível 3 tá bom, eu vou chegar então onde eu queria? E ela recomenda, e ela traz técnicas para você controlar o Generative AI, que é um modelo muito grande, fala, não tem como você botar código dentro, não tem como você fazer auditoria. Você tem que ter modelos ao redor para saber se o contexto que ela está levando em consideração é o seu, e se ela está respondendo o que você esperava, né? Então, e aí ela traz, né, que você vai ter que ter um XAI, que é esse Explainable AI, como é que eu explico, e ela faz justamente por analogia, você não vai ter um modelo completo, mas você simplificando o que aquele modelo faria, você tem noção se ele está respondendo minimamente correto. No nível 1 de percepção, né, que são os inputs e outputs, então vou testar se os inputs e outputs estão representando a realidade. Nível 2, se o modelo está matematicamente levando para o que eu esperava que ele levasse. E nível 3, se os outputs que ele está gerando fazem sentido, né? E aí ela trouxe uma série de técnicas, não vou, senão a gente ficaria aqui, né? Só ela foram 2 horas da palestra, né? Mas só para dar um highlight, foi bem legal. Recomendo, doutora Chay, muito bom a palestra dela. E uma outra que eu também achei muito boa, além da primeira lá, da visão executiva, foi tá bom, GenAI é um grande indutor de produtividade, aqueles números que eu trouxe, qualidade do trabalho, todos os trabalhadores vão poder fazer um trabalho melhor, né? Quais atividades estão em risco? É a primeira vez que a atividade do conhecimento estão em risco, até então a automação só atingia trabalho braçal, agora a gente está com uma solução que atinge o trabalhador do conhecimento, e aí esse professor trouxe um case que ele fez com a Johnson Johnson global, de quais capabilities o RH precisa ter, que ele fala, a solução para isso é o upskill dos seus colaboradores. Né? Você precisa treiná-los a usar essa nova tecnologia, porque ele mostrou por A mais B, por vários experimentos, que essa é a melhor performance. Contratar gente já pronta de fora não dá a mesma performance, né? Demitir, você vai perder gente. Então, como é que você faz um upskilling para usar essas tecnologias? Quais são as competências que você precisa para o seu futuro? Ele fala aqui, quais são os papéis que você tem e o que você vai precisar nesses papéis e a visão de ética e AI, etc. E aí ele fala como é que você, então, define o que você tem, como é que você mede e como é que você monta esse seu plano de upskilling. Mas ele trouxe por todas as análises que até hoje a gente foi muito mal em upskilling, em qualquer nível, seja público, seja dentro das empresas, a gente faz upskilling muito mal. Então esse é um grande desafio, foi uma palestra muito boa, bem técnica, ele dava bem um playbook de como fazer o negócio. Beleza, pessoal? Então, só para tentar trazer um pouquinho dos highlights do evento, um pouquinho de conceitos básicos, e vamos lá. Vamos tocar aqui. Então, agora sim, entrando, então, o que é Generative AI e como é que a gente chegou no GPT-4, tá, pessoal? Eu falo rápido, tá? Se tiver muito rápido, alguém aí avisa. Estou tentando passar aqui com vocês todo o conteúdo com o maior detalhe possível. Bom, primeiro, o ChatGPT, né, foi a aplicação que mais rápido chegou. Na verdade, 100 milhões de usuários, de fato, ela ainda é a que chegou mais rápido, mas 1 milhão de usuários, o Thread passou ele, mas o Thread é do Facebook, né, da Meta, e empurrou para os seus usuários, acho que não conta, como uma empresa nova, que soltou a sua aplicação, em apenas 5 dias chegou a 1 milhão de usuários, porque pela qualidade. Para quem usou ChatGPT, sabe, né? Espero que aqui todo mundo tenha usado, se não usou, sai com uma tarefa básica, usar hoje, né? Em 5 dias, todo mundo começou no boca a boca, olha isso, que coisa impressionante. Todo mundo, então, começou a acessar e a usar o GPT. Né? Então, foi pela pura qualidade do que ele fez. Inclusive, essa foi até a grande sacada da Microsoft em termos de estratégia, porque não era uma marca dela, se não desse certo, e vários outros já não deram certo,
inclusive da Microsoft, do Google, etc., não a queimaria, mas tinha um acordo que, se dando certo, ela botaria os 10 bilhões de dólares e teria exclusividade disso para o mundo corporativo. Então, essa foi uma grande sacada, e até no evento que a gente foi, que o Sam Altman estava, né, que é o CEO da OpenAI. OpenAI é quem criou o ChatGPT, para quem não sabe. Ele fala, né, que a decisão mais difícil que ele tomou foi a de abrir o GPT em 30 de novembro de 2022. Então, isso não tem nem um ano, pessoal, que aconteceu, e já tem uma revolução. Todas as palestras dessa semana aqui no MIT eram sobre isso. Todo o evento foi sobre isso. Todos os eventos têm sido sobre isso. Até já virou piada, de tão impactante que está sendo, né? E ele fala que essa foi a decisão porque ele falou, se desse ruim ali, acabava a empresa. E no final, como deu certo, ele virou o novo unicórnio aí, em uma das big techs, provavelmente, no futuro. E qual é a questão do GPT? Não é que ele vai acabar com o seu emprego, te substituir. Ele não tem essa capacidade. Mas o seu colega que aprender a usá-lo melhor do que você tem mais chance de se manter no emprego do que você, porque a produtividade vai crescer, tá? Um ponto que eu acho que é importante frisar, né, é que, por estudos recentes, só para a gente também não entrar naquela parte desesperada, né, com o envelhecimento da população, a China não tendo mais 2 filhos, a Índia também ainda não está no controle de natalidade, mas reduzindo, todos os países envelhecendo, estima-se que em 50 anos a população que trabalha começará a diminuir. Então, precisa-se de ferramentas de produtividade, tá, pessoal? Mas tem uma barriga aí no meio do caminho. O que eu faço agora? Aprendo a usar o GPT, que nessa figurinha fala, né? A chefe perguntando, você já entendeu como é que AI vai impactar o nosso negócio? E o colaborador lá, né, indo no GPT perguntando como é que AI vai impactar o nosso negócio, falando, estou trabalhando nisso. É isso, tem que usar mesmo, sem vergonha. Saber usar, tem que saber usar. Isso vai ser muito importante, tá? E aí eu acho que só para tangibilizar o quão relevante é isso, o quão impactante é isso, eu vou dar um play aqui nesse videozinho, que é da própria Microsoft, sobre como o Copilot, que já está rodando, já temos clientes usando, tá? Vai funcionar. Então, assistam aí um pouquinho. Prepare para a minha próxima reunião. Você vai pedir para o Copilot. Tá? Quem está no convite, vai olhar se tem arquivos enviados na troca de e-mails antes da reunião e vai te dar um resumo do que deve acontecer. Agora gera um draft do anúncio para a imprensa do novo produto cafeteira e chá. Aí o GPT vai te gerar os argumentos lá, que nem quando você pede para ele gerar alguma coisa. O produto de código, vai ser mais potente, etc. Você pode colocar ou não, pedir para refazer. Aí você pega, então agora pega esse texto e transforma numa apresentação de 10 slides. Vai gerar imagens bonitas, já pronto, pega essa planilha e analisa para mim. Aí ele vai ver quais foram os mais vendidos, mais lucro, o cliente mais resultado, e o qual que acha que esse produto. Então, os clientes mais pode seguir para além disso, você pode chegar agora, né? Eu não vou conseguir entrar nessa reunião, você pode resolver ela para mim, ele vai pegar, vai resumir, vai gerar Eu não sei se vocês conseguiram me ouvir enquanto estava o som do vídeo. Acho que não, né? Não ficou muito bom. Eu vou... Brevemente, o que ele falava ali? Me prepara para a próxima reunião. E aí ele via quem estava no começo do e-mail, via os arquivos e falava, ó, deve acontecer isso, essa atualização de projeto, etc., para você saber o que vai acontecer. Aí não vou poder estar nessa reunião. Ele pega a transcrição da reunião, resume, eu estive numa reunião outro dia de um cliente que já está no beta, e aí a gente, na reunião, no final ele gera a ata dizendo quais foram os principais pontos discutidos, e ele pega só o final dos pontos mesmo, com muita qualidade, e o to-do, quem ficou devendo o quê. Então não tem mais essa, não entendi que não ficou comigo. Sai lá na ata. E até foi legal nessa reunião, porque tinham 2 pessoas na mesma máquina. Então, em tese, ele ia achar que é um usuário só. E aí a gente fez o teste. Falei, avisa aí para o Copilot que fala com a sua voz, fala que você é a Ana, fala com a sua voz, fala que você é a Priscila. As 2 falaram e ele identificou, mesmo no mesmo usuário, que eram 2 pessoas diferentes. Então, assim, já está acontecendo, pessoal. Eu acho que esse vídeo tangibiliza o impacto que isso vai gerar na gente, né? Então,
Por mais que tudo isso seja muito impressionante, é importante a gente lembrar que a gente ainda está na inteligência artificial limitada. Não chegamos na genérica, que é o ponto ali, talvez, da singularidade, que as máquinas possam ter a mesma capacidade do que o ser humano. Por quê? Ele não aprende por analogia ainda. Como eu falei, se eu treinar para gato, ele só vai saber gato. Não vai saber cachorro, não vai saber elefante. Né? Você tem que treinar para cada situação. E por isso, né, que a gente vai entender aqui como é que foi esse processo do GPT. Tá bom? Então vamos lá. Né? E a grande mudança foi o ChatGPT, depois já vou falar um pouquinho disso, mas ele é um Large Language Model, que é um grande modelo de linguagem, que aprende por aprendizado reforçado por feedback humano, né? Reinforcement Learning by Human Feedback. E um Large Language Model, nesse caso aqui, ele é generativo também, e é uma rede neural profunda. Tá bom? Então a gente vai passar por cada um desses bloquinhos só para vocês entenderem o que compõe essa equação da mágica aí do ChatGPT. Tá? Que de mágica não tem nada, é só técnica. Bom, o que é um Large Language Model? O Large Language Model, ele só prevê a próxima palavra. Por mais impressionante que possa parecer, é isso que ele faz. Ele vê o que está escrito, ele dá a chance da próxima palavra. Eu estou comendo pipoca, eu estou num, e aí eu mando para o modelo, ele me dá uma chance de 3% de estar em casa e de 10% de eu estar no cinema, por causa da pipoca. Quer dizer que sempre vai estar certo? Não, mas é isso que ele faz. Ele dá a chance da próxima palavra. Né? E é impressionante como ele ficou bom, isso vem muito com a arquitetura lá de Transformers, né? De dar pesos, de ordenar as palavras na frase, ordenar as frases num parágrafo e ordenar os parágrafos num texto. Foi isso que foi a grande sacada para melhorar a qualidade disso, porque só palavras puras ele acabava não gerando nada muito relevante. No GPT-2 ainda era um pouco assim, era um pouco bobo o que ele escrevia. Legal. Só que além, né, dele só prever a próxima palavra, ele é um grande modelo de linguagem, né? E como grande modelo de linguagem, quão grande é isso, Gabriel? Muito grande nesse caso. O GPT-2 tinha 1,5 bilhão de parâmetros. O GPT-3 tinha 175 bilhões de parâmetros. Sendo que a Wikipedia, pessoal, só tem 3 bilhões de parâmetros. Né? A própria OpenAI criou esse Common Crawl e Web Text 2 para poder treinar, pegar mais texto, mais quantidade de texto e mais conceitos para poder gerar aqui. Né? Então, esse aí é o contexto, tá? E tá bom, Gabriel, mas por que o GPT-3, né, o ChatGPT, que é o 3,5, que é o Turbo, tem só 175 bilhões de parâmetros também, foi tão melhor? Para quem usava o GPT-3 antes, quem tentou usar, quando veio o ChatGPT, ele veio muito melhor para responder. Né? E, na verdade, aqui, perdão, aqui está errado, aqui é GPT-4, que tem 1 trilhão de parâmetros. Tá? Falha aqui de digitação. Então, aí sim, para o 4, eu tive um incremento enorme da quantidade de parâmetros. Mas como que eu consigo manter esse crescimento de parâmetros? Eu vou conseguir continuar processando tanto parâmetro a mais? Nesse estudo da própria ARC, que eu já tinha citado, a gente acredita que sim, porque o custo anual de treinamento tem caído 70%, né? Então, cada vez é mais barato botar mais parâmetro, então isso tende, assim, ser um caminho contínuo de aumento de parâmetros. É claro que a gente chega no limite da linguagem do que existe, né? Mas é só o parâmetro que resolve, então a gente já falou que ele prevê a próxima palavra, ele tem muitos parâmetros, e, por fim, qual é a diferença do GPT-3 para o 3,5, para o chat GPT? Quer dizer, o chat, no caso, ele ainda guarda, ele tem memória, essa é a grande diferença, mas do 3 para o 3,5, né, que é o chat GPT, e para o 4, não foi só isso. Aí sim veio, o GPT-3 já gerava texto muito bem. A capacidade dele de gerar próximas palavras era muito boa. Textos faziam todo sentido. Mas na hora que eu perguntava uma coisa específica, né, quais são as principais alavancas para a transformação digital? Ele dava uma resposta totalmente aleatória, porque ele ia pegar a chance das palavras de transformação digital, e pode ser um artigo totalmente genérico. Se eu perguntasse, tá bom, quais são as alavancas de transformação digital para papel e celulose? Ou para governo? Quando eu dava essa especificidade, ele respondia muito mal. E aí é que veio a diferença, que foi esse fine tuning, né? Que foi esse treinamento, que é o Instruct GPT, que é uma tese, né? Tem um paper sobre isso, que nesse caso pegaram pessoas, no caso, né? Contrataram na África, para escrever na mão perguntas e as respostas e dar nota para as melhores respostas. Né? E aí eles treinaram, refinaram o treinamento, não são parâmetros novos, é uma nova camada de fine tuning de Instruct GPT,
com essas 31 mil perguntas avaliadas, começaram com 25 mil, chegaram a 31 mil. Então, a diferença do 3 para o 3,5 não são mais parâmetros, são as perguntas. E para quem já usou o 3,5 e o 4, é claro que tem diferença, mas não é tão grande assim. Tudo bem que o OpenAI acabou de anunciar que vai liberar o 4 Turbo, aí sim, com dados atualizados até 2023, mais treinamento, provavelmente a diferença vai aumentar. Mas do 4 normal para o 3,5, não é tão grande a diferença, porque o fine-tuning gerou muita diferença. Gerou muito ganho de responder específico. E você que está numa empresa que quer usar para si mesmo, você precisa de um projeto especializado, que responda para você o que você precisa. E, é claro, na hora que eles abriram o GPT, e essa foi, né? Por que o Sam Altman arriscou? Porque com isso ele passou, se desse certo, ele passaria a ter treinamento de graça. E nesse caso ele passou, ele tem 1,6 bilhões de visitas por mês que estão lá usando o GPT e dando feedback, e melhorando o que está ali. Né? Então, a diferença do GPT para os outros cresce a cada mês. Né? Eu vi lá que a Meta, né, que desenvolveu o Llama, que é open source, está botando, pelo menos aqui nos Estados Unidos, já tem liberado uma Ion AI no WhatsApp. Então, no WhatsApp você tem como se fosse um GPT do Meta aqui nos Estados Unidos já, do Facebook, que você conversa com ele e ele vai começar a ter esse feedback, mas ainda está em beta. Né? O GPT continua tendo mais diferença. Então, voltando. Só prever a próxima palavra. São muitos parâmetros, isso faz a diferença, mas não é só isso. Eu preciso treinar para o meu objetivo específico, que é esse fine tuning. Né? E a cada vez que eu tenho mais treinamento e feedback, é assim que ele melhora. E por isso que o GPT continua ficando cada vez melhor frente aos demais. Tá? A gente usa os outros, nenhuma predileção, mas ele ainda é, tecnicamente, o que tem dado mais qualidade nas suas respostas. E dentro daquele mundo todo lá, ele é, sim, um deep learning, como a gente já tinha falado. E quão deep ele é, quão profundo ele é, quantas camadas? Muito profundo. A gente não tem os dados do GPT-4, mas nesse artigo aqui, né, falava que o GPT-1 tinha camadas escondidas, né, que a diferença da rede neural para o deep learning é que eu tenho camadas escondidas, hidden layers, eram 768 no GPT-1, 1.600 no GPT-2 e 12.288 camadas no GPT-3. Né? Então, tenho muitas camadas fazendo processamentos intermediários, gerando pesos para que ele me dê aquela resposta. Além do fine-tuning, tá? Mas ele é, sim, um modelo de deep learning. Beleza, pessoal? Então, já explicamos LLM, já explicamos aprendizado reforçado, né, por feedback humano, já explicamos o que é Deep Learning e o que é Generative AI. Aí o Generative AI é uma nova característica que chegou, que até então eu só conseguia classificar as coisas, eu só tinha um input e sabia a resposta aqui no meu espaço latente, que é um conceito onde eu guardo essas respostas. Que era só o encode, eu via essa imagem, passava no modelo de Deep Learning e ele me dizia, olha, beleza, isso é um gato com uma roupa engraçada. Né? Digamos que era isso que ele fosse responder. Eu não gerava nada de novo. Só que aí veio a Generative AI para tentar gerar essa resposta. Especialmente por causa de tradução, eu precisava ler, entender e gerar o texto na outra língua. Né? Então, desenvolveu-se muito esse decoder, que é dar um comando no espaço latente. Então, tá bom. Agora, então, desenha uma imagem de um gato com uma roupa engraçada, tipo de bobo da corte. E ele começou a gerar a imagem. Só que como nesse espaço latente ele tem lá os seus 1 trilhão de parâmetros no GPT-4, tá? E eu tenho muitos conceitos, ele aprendeu a fazer muita coisa. E aí eu comecei a poder dar comando de, então tá bom, vai lá e coloca um vestido amarelo no gato. Então tá bom, agora vai lá e bota ele de salto alto, salto amarelo. E vai lá e bota agora um dragão do lado do gato. Isso tudo aqui foi gerado pelo DALL-E, que é a parte de imagens da OpenAI. Eu não tenho a menor capacidade de gerar isso aqui no CorelDRAW, de criar isso aqui, né? Zero capacidade. Mas, dando comandos no espaço latente do DALL-E, eu consegui gerar. Né? E por isso que fica muito flexível, porque o generativo eu não só sei entender o input agora, seja de dado estruturado com machine learning, seja não estruturado com as redes neurais, com deep learning, como eu consigo gerar output, seja de números, no machine learning, numa predição, etc., seja de imagens de vídeos. Né? E por que isso é tão impactante? Eu acho que porque a gente gera textos novos, vocês viram os vídeos lá de como vai funcionar o Copilot, mas tem impactos, né? Aqui eu estava vendo outra televisão aqui nos Estados Unidos e todo mundo preocupado com a eleição do ano que vem. Trump já deu lá o resultado, né? Teve um poll aqui, né? Uma pesquisa e ele já saiu na frente do Biden. Porque você vai ter muito deepfake. Você consegue gerar o que você quiser, né? Então a foto do Papa Pop ali,
Peguei a imagem, né? Gera uma foto do Papa Francisco com a roupa da Rihanna no Super Bowl, só que ao invés de vermelha bota branca e bota uma cruzona hardcore para ele ficar chique. Né? Ou então a foto do Trump sendo preso, bota os policiais pegando o Trump, etc. Nada disso aconteceu. Tá? E aqui sem nenhuma opinião política, tá? Sobre Trump, eu não só citando o caso. Mas isso aqui foi gerado por imagem. Imagina, né? Já era fácil gerando site de notícia falsa. Imagina gerando vídeo, né? Aqui nos Estados Unidos aconteceu. O Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, geraram um vídeo dele dizendo que estava desistindo da corrida presidencial. Ele não está, ele está super dentro da corrida presidencial. E esse vídeo ficou viral e todo mundo achou que era verdade. Né? Então vai ser uma loucura. Tem uma discussão grande aqui de como controlar isso. Nesses eventos falou-se muito disso, de ter uma marca d'água de que foi gerado por Generative AI, para que você controle minimamente isso, tá? Mas é por isso, é muito flexível, é muito amplo, tem muita oportunidade, pessoal. E por que é tão flexível? Porque é isso, eu consigo hoje em dia entender qualquer entrada, seja estruturada texto, seja não estruturada imagem, áudio, né? Quer dizer, texto pode, né, solto é não estruturado, mas dado estruturado, eu consigo entender com machine learning, com modelos econométricos ou com deep learning, entradas estruturadas e não estruturadas, entendo tudo que tem nelas e consigo gerar outputs também estruturados ou não estruturados, de imagem, de vídeo, automação. Então, consigo usar isso em muitos lugares. E uma das linguagens é programação. Por isso que eu consigo gerar tantos tipos de outputs também. Tá? Então, por isso que está sendo tão impactante, por isso que está mudando tanto o mundo. Legal, Gabriel. Então, acho que agora, pelo menos, vocês já entenderam por dentro o que é aí a Generative AI, o que compõe esses elementos, como é que a gente chega nessa mágica do GPT-4. Foi o quê? Muito dado, com muito treino, né? Uma equipe muito competente de cercar conceitos, de tratar os dados que estavam ali, não é só treinar a esmo 1 trilhão de parâmetros, tem que tratar os conceitos, né? Por exemplo, limitar perguntas com cunho de violência, com cunho sexual, né? De infantil, etc., pedofilia, com cunho racista, blá, blá, blá. Todas essas questões precisam ser tratadas. Além disso, teve todo aquele fine-tuning para responder bons comandos, mas ele está respondendo coisas genéricas. Ele está com dados gerais da internet, pessoal. Não responde para a sua empresa, para a sua máquina. A minha máquina está dando um problema, está trepidando. Ou o meu processo aqui não está funcionando. Ele não tem a menor capacidade de responder isso. E o que fica para vocês, colaboradores, trabalhadores, gestores de uma empresa, de um órgão público normais? Né? Aí aqui vem uma abordagem que o Andrew, né, defende muito do Data-Centric AI. O que é isso? Né? O caminho original, até como se começou muito na área, foi o Model-Centric. Eu travava o dado, esse é o dado que eu tinha, até porque dado é o mais difícil normalmente de eu ter, e eu ficava tentando vários modelos para ver se melhorava o meu resultado. O Data-Centric AI é o quê? E foi isso que o Sam Altman mesmo fala lá no podcast dele. A gente foi para o modelo da grosseria. LLMs existem há muito tempo. Né? Esses modelos são básicos. O que a gente fez? A gente melhorou muito o dado, a gente investiu muito em gerar dado. Tanto que a OpenAI era uma ONG para gerar corpos de texto, para você treinar esses modelos. Só que aí ficou tão bom que eles fecharam, virou uma super empresa. Então, ele trava o modelo e melhora o dado. E é isso que a gente recomenda para vocês. Cuide do seu dado. O dado é o novo petróleo, não é o modelo que é o novo petróleo. Tá? O que a OpenAI fez? Ela tem os melhores dados nesse momento da generalidade, da média dos conhecimentos da humanidade. Mas ele não tem o da sua empresa. E não vai ter. Se você não ficar jogando seu GPT lá, se você não, né? Se você não ficar jogando seu conteúdo lá dentro. Então, o que você precisa fazer? Curar seus dados, ter os seus dados classificados com qualidade, extraído. Isso vai te permitir fazer grandes projetos. Seja de Generative AI, seja de GPT, de Llama, de Barbie, do que você queira, seja de machine learning, seja de estatística, seja de econometria, que ainda são muito úteis. Não esqueçamos disso, tá? O Pareto ainda está invertido. Só 20% vai ser Generative AI, 80% é a inteligência artificial antiga. Tá bom? Então, essa é a mensagem para terminar esse bloco aqui com vocês. Beleza, pessoal? Já estamos dentro do tempo de novo. Deu uma acelerada, conseguimos chegar lá. E agora, então, vamos para a parte prática. Como é que eu uso isso? Né? E trazer aqui alguns casos para vocês também, reais, tá bom? Então, vamos lá. Para quem aqui não usou, quando você entra na OpenAI, né, que é a produtora do ChatGPT, você loga, aparece essa tela aqui para você. ChatGPT, dá o link ao de imagem e API. O ChatGPT é o que você clica.
para conversar, o que normalmente todo mundo usa, foi o Hype. O 3,5 é o de graça, o 3,5 Turbo, e o 4 é o pago, né? E aí você vai lá e começa a usar. Você está aqui, então, no chat.openai.com. Tem que usar. O grande ponto aqui, a grande sacada deles foi, nesse fine tuning, responda como Shakespeare, responda como Camões. Ele muda a forma de escrever daquele mesmo conteúdo. Isso foi uma humanização que eles fizeram e foi uma grande sacada, tá? Não tinha nada de, assim, de grande questão técnica nisso, era só para a pessoa perceber que o GPT realmente sabia o que estava fazendo. Porém, a má notícia é, corporativamente, não se deve usar o OpenAI, mesmo pago no seu cartão de crédito, porque ele guarda o seu dado para retreino. Você até pode ir lá dentro, catando, achar um opt-out para ele não guardar, mas você está no multi-tenant, está todo mundo compartilhando dados, você não tem garantia de que do envio do seu dado até chegar lá, ele não vai ser hackeado. Tem uma série de limitações. Então, não é recomendação, sua área de segurança da informação não vai liberar, né, você usar desse jeito. E aí, qual é o problema? As empresas estão travando, ninguém está podendo usar GPT, e isso é uma revolução, então isso está travando muito como as coisas podem evoluir. Vocês precisam saber usar. Como é que eu faço um prompt melhor? Como é que eu organizo resposta para mim? Tá? A gente já vai explicar o que é prompt. Então, qual é a boa notícia? A boa notícia é que, dado o investimento que a Microsoft fez de 10 bilhões de dólares, só ela consegue liberar uma instância exclusiva que não está compartilhada com mais ninguém para a sua empresa, para você usar. Então, no caso aqui da Elo, a gente já fez isso. A gente tem lá o GPT, Elo Group Azure Websites. Vocês não vão conseguir entrar, tem que ser da Elo Group, tem que estar logado. E ele é o GPT genérico, só que seguro para uso dos nossos consultores. Então, eles lá podem colocar dados restritos para fazer perguntas, para treinar, para fazer prompts, né? Então, deixa eu só mostrar aqui esse ao vivo para vocês. A barra do Zoom ficou em cima da tela. Agora sim. Vocês estão vendo minha tela ainda, o GPT? Sim, tá certinho. Pode mostrar. Beleza. Então, esse é o da Elo. E eu posso perguntar aqui, né? E a Elo Group faz? Uma pergunta genérica. E aí ele vai gerar, que nem você entrar no da OpenAI, ele vai justamente te responder. Agora, se eu quiser perguntar quais são os principais projetos da Elo Group por prática, ele já te avisa que pode estar errado, está demorando aqui, não sei porquê, deve ser internet mesmo. Esse é o genérico. Isso aqui é para a gente mostrar que é a apresentação, né? Tem que dar algum erro, senão parece que é PowerPoint. Vou atualizar aqui para ajudar o... Travou mesmo. Estava gerando. Olha lá, não tenho acesso a informações específicas sobre os projetos atuais da Elo Group, devido a questões de privacidade, né? Mas as práticas ele tem porque tem no nosso site, né? Então, isso ele consegue dizer quais são as práticas. Então, ele está me dizendo que não tem essa informação. Só que ele está bem lento, realmente. Essa aqui é a minha internet. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá, pessoal? Porque piada pronta, né? Mas aqui no MIT a internet é bem ruim. Eu achei isso muito curioso. Beleza? Então, esse é o GPT. Até, deixa eu ver aqui se ele vai carregar. Carregou de novo? O que está lento acho que é o meu computador no final, aqui, sinceramente. E aí, aqui, se eu quiser perguntar, então, quais são as alavancas da transformação? Aí ele vai lá me responder, né? As principais alavancas, tecnologia, transformação digital, data. E ele está aí respondendo, só um segundo. E aí ele me respondeu aqui, né? Está terminando de gerar aí a resposta, né? Então, tecnologia, cultura e liderança, estratégia, operações, experiência do cliente. Então, você vai botar mais algum. Dados e análise, parcerias e ecossistemas, tá? Então, beleza. Ele está aqui e gerou isso tudo. Agora me descreva a mesma coisa em estilo... Essa é uma brincadeira que eu sempre gosto de fazer, Camões. Para mostrar essa capacidade dele de pegar um texto que é totalmente técnico e tornar um texto estilo, né? No vasto universo da transformação digital, várias são as alavancas que nos guiam nessa jornada.
eis de escritas ornadas com linguagem que remete ao mestre Camões. E ele torna aquele texto um estilo Camões. Então, você consegue humanizar e transformar esse texto, e essa é uma das capacidades mais impressionantes do GPT, tá? Então, isso aqui é o nosso seguro que os nossos consultores usam para trabalhar, para ganhar produtividade com toda a segurança. Beleza? Então, voltando aqui para a apresentação. Então, essa é a boa notícia, é fácil, é só pedir, né? Ver aí se a sua TI consegue liberar, tem que ser no Azure, nesse caso, não tem jeito. E você vai lá e vai poder usar com segurança dentro da sua empresa, porque falar que não pode usar, com certeza seus funcionários, seus colaboradores estão usando por conta própria, em casa. Espero que não estejam passando informações confidenciais da sua empresa, mas usando eles estão. E devem usar. Isso é bom para você, para o seu futuro, para a sua produtividade. Tá? Quem não mexer nisso, uma das palestras, aquela da Sloan School of Management, que o cara estava na visão executiva e falou, quem não entrar nisso vai ficar para trás. Teve, inclusive, uma mesa redonda já de empresas que estão usando o GPT intensivamente nesse evento, e elas falando das boas práticas. Toda sexta eles compartilham o melhor prompt, dão prêmio para quem gerou o melhor prompt, ganhou produtividade. Aí eles têm uma biblioteca de prompts, todo mundo usa já os mesmos para melhorar o resultado, etc. Beleza? Tá bom, Gabriel, você está falando aí prompt toda hora, né? O que é prompt? Então, na OpenAI, quando você vai para a API, é dessa forma que a gente faz projetos profissionais e especializados para o seu contexto. Você tem que usar a API e não o chat GPT. Tá? O chat é só uma forma de usar o GPT-4 ou 3,5, que guarda e tem histórico. Na API, aí sim, eu tenho várias capacidades. O que são elas? Aí o tal do prompt que eu falei. O prompt nada mais é do que o comando que eu mando ali quando eu estou escrevendo. Eu posso só fazer uma pergunta ou eu posso fazer uma coisa mais estruturada. E tem boas práticas nisso. Por exemplo, eu posso pegar e dar todo o contexto da minha empresa ou do meu cargo antes de fazer uma pergunta. Vai mudar a resposta dele. Se eu sou um analista de inovação, se eu sou um gerente de tecnologia, se eu sou o CEO de uma telecom e eu faço a mesma pergunta sobre alavancas da transformação digital, ele vai me dar respostas diferentes dependendo do meu cargo, do meu contexto. Então, o prompt é como eu organizo e tem boas práticas. Por exemplo, uma das boas práticas é use o próprio GPT para resumir o seu prompt. Ele normalmente vai deixar o seu prompt já mais conciso para ele responder melhor. Né? Então, tem várias práticas, tanto que já existe a carreira de prompt engineering. Né? Estão até falando que aqui nos Estados Unidos está pagando de 120 a 250 mil dólares ano, né? Que é um salário bem razoável, bem bom. Tem um pouco de hype aí, mas sim, prompt é essa forma. O GPT, inclusive 4 Turbo, estão dizendo que vai poder passar lá 132K de parâmetros agora, vai aumentar bastante a capacidade do prompt de entrada. Tá? Que ele hoje em dia tem a limitação menor, tanto que criaram a Anthropic, foi um pessoal que saiu da OpenAI, criou a Anthropic, mesma cabeça, mesma abordagem, e aí a Amazon investiu 4 bilhões de dólares. Está todo mundo nessa corrida. Né? O Google lá com Bard e a Meta com 1 bilhão. O que são os tokens? Os tokens são as palavras únicas, né, radicais de palavras únicas que você usa para mandar no seu prompt. E é por isso que ele te cobra. Né? Quantos tokens você mandar, ele vai te cobrar por isso. Hoje em dia os valores estão bem baixos. A gente não sabe como isso vai evoluir, mas é dessa forma que está hoje. Então, o token é como ele conta as palavras únicas que você mandou no seu prompt para te cobrar. Tá? O embedding é uma funcionalidade que a gente tem usado muito. Ele é uma camada após o uso ali do GPT, que você vetoriza, né? Aí tem uma questão um pouco mais técnica, de processamento de linguagem natural, que você torna as palavras vetores, tá? Ou as frases vetores, no espaço multidimensional, e você manda a pergunta para o GPT, ele processa a resposta dele, mas ele dá a resposta para você só com o seu conteúdo embedado ali, que você vetorizou, comparando esses vetores. Então, ele responde só com o que você tem de conteúdo seu. E você consegue, na API, usar um anti-hallucination. Todo mundo já deve ter ouvido falar que o GPT alucina. Ele cria tese, ele cria empresa, ele cria produto, coisas que não existiam. Né? Porque ele é uma IA generativa, ele só pensa para uma palavra. Então, na hora que você está usando a API, você consegue controlar essa alucinação. Você pode botar 0, né, ali no hallucination. Então, ele não vai criar, né, conceitos novos. Tá? Mas o embedding é essa forma de vetorizar o seu conteúdo próprio para priorizar na hora da resposta. Tá bom? O fine-tuning é aquele modelo que eu falei de um treino refinado para perguntas e contextos específicos que você tenha, mas aqui é um treino, é mais caro, tá? O embedding é bem mais barato do que o fine-tuning.
Ele não é retreinar a rede toda, os pesos todos da rede da OpenAI, até porque eles nem deixam, mas é você criar essa camada mágica, que, como eles fizeram lá de 31 mil perguntas, que melhoraram muito a qualidade e os resultados disso, né? E plugin é uma funcionalidade que está em beta, que você consegue botar em qualquer API para você dar o comando em linguagem natural, ele transforma na linguagem daquela API, chama a API, pega a resposta e te responde. Tá? Então, isso é o que vem de capacidades ali dentro da API do GPT, para você poder trabalhar. Tá? E isso, né, a gente vendo aí, estudando e usando especialmente tudo isso, a gente entende que tem 4 grandes tipos de aplicações especializadas. Você vai ter a genérica, pegar o GPT para te ajudar a gerar e-mail, vai vir todo o Copilot lá da Microsoft, tudo isso já está dado, a gente não está falando disso. Tá? A gente está falando de aplicações para o seu negócio. Então, uma delas é o Copilot, né, um copiloto para domínio específico. Então, por exemplo, vou até mostrar aqui um caso que a gente já está executando, é um assistente para manutenção na linha de produção. O que você faz? Você faz um embedding de todos os manuais das máquinas daquele pedaço da linha de produção, um embedding de todos os tickets de manutenção que você abriu no SAP, né, com o que aconteceu, que peça você trocou, qual foi o resultado, se resolveu ou não resolveu o problema. Toda a sua análise lá, PDCA, que você tenha, né, de análise de falha, e aí você vetoriza tudo isso. Na hora que está acontecendo um novo evento, ou você vai fazer uma nova manutenção naquela máquina, você entra nesse Copilot específico, que não é o GPT geral, e pergunta, olha, estou tendo uma trepidação exagerada nesse ponto aqui da máquina, o que pode ser? E ele vai procurar em todo o histórico que você indexou, quais momentos teve uma situação parecida, o que foi feito naquele momento, provavelmente a gente trocou tal peça e melhorou. Né? Então, ele vai te responder para aquele contexto específico. Ele não vai servir para o resto. Ele vai servir só para aquele quadradinho, só para aquele tipo de problema. Tá bom? Outra coisa que você pode fazer, só que modelo de chat. É a mesma coisa que o copiloto específico, só que é um chat especializado. Então, por exemplo, uma empresa que tem muitas localidades e tem políticas diferentes de hotel, de ticket de restaurante, de vale-refeição, de posso usar táxi, não posso, para viagem, como é que eu entro no prédio, tem que ter segurança, tem que ter API, etc. Eu posso treinar o GPT, embedar todos esses conteúdos de políticas de RH da empresa no GPT, no embedding, e fazer um chat, é um chat GPT, só que só usa esse conteúdo para te responder. Então, eu estou aqui na Turquia e eu preciso entrar na fábrica. O que eu preciso? Você precisa pedir o cartão, fazer o treinamento de segurança e falar com o gerente. Entendeu? Aí ele vai te responder lá. E pode ser para várias aplicações, não tem que ser só para RH, só um exemplo. Tá? Uma terceira, que não é exatamente o uso do GPT per si, é uma aplicação, mas é aquele impacto de produtividade lá que a gente mostrou, que é de 20% a 30% em qualquer trabalhador do conhecimento. Você imagina, vocês viram ali no vídeo. Eu estou numa reunião e ele já gera o to-do, ele já gera a ata da reunião. O que eu tenho que fazer? A gente ainda tem várias empresas com secretárias gerando ata de reunião. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai revisar a ata de reunião. Né? Se eu pego um código Python, Java, qualquer linguagem, e jogo no GPT, muita coisa, eu acho que ele é bem extenso, tá? E peço para ele gerar uma documentação de comentário de código, ele gera. Agora eu quero uma documentação técnica para técnicos, e agora eu quero uma documentação de manual de usuário, com o mesmo código. Ele gera sozinho. Então, o cara da TI que trabalhava com documentação de software, agora vai revisar a documentação de software. Porque o GPT vai gerar, e vai ser muito mais produtivo isso. Então, na hora que você pensa todos esses pontos, na área jurídica, para achar cláusula, para escrever contrato, né? Eu posso fazer tudo, né? Repensar os meus processos e quantas pessoas eu preciso nesses processos para liberar capacidade. E aqui, então, Gabriel, você está falando aí que todo mundo vai perder emprego. Não, eu realmente acredito que vão mudar as tarefas. Você vai ter mais tempo para quê? Quem aqui é gerente, coordenador, diretor e tem tempo para conversar com o seu time todo dia? Não tem. Eu não tenho, eu não consigo conversar com a Elisa todo dia. Elisa é do meu time, eu não consigo conversar com ela todo dia. Então, espero que com o GPT eu tenha mais tempo para a parte humana, para ouvir, para conversar, para estar presente, tomar café, né? Eu realmente, né, é uma opinião Gabriel, pessoa física, eu sou um top, e eu acho que as coisas vão melhorar, a gente vai ter mais tempo, as profissões mais humanas estão mais, né, com menos risco. A enfermeira tem menos risco do que o radiologista, do que o médico. A enfermeira cuida, ela está no contato. Né? Então, o atendimento vai ser muito importante.
Mas aqui, o que é esse terceiro? Voltando aqui, deu uma tergiversada aí, vamos voltar. É repensar os seus processos e quantas pessoas você precisa, dado que você vai passar a usar GPT intensivamente. Você já está fazendo isso, tem que fazer. Já tem que padronizar prompt, começar a usar. Isso é uma transformação, uma revolução em produtividade, que a gente ainda não tinha visto em trabalhador do conhecimento, só lá a computação lá atrás. Tá? E, por fim, tem o Query Killer, BI Killer, API Killer, que é fazer perguntas para o GPT e ele me responder. Eu posso entrar no dashboard e ver quanto estão as vendas hoje, quanto estão as vendas na minha regional, dos produtos X, mas eu posso escrever em linguagem natural. Imagina o seu diretor, seu CEO, e perguntando como é que estão as vendas hoje? Tá bom, mas me detalha na região tal. Agora eu quero ver na cidade Y e o produto X. E ele vai fazer a query te responder em linguagem natural. Tá? Então, essas são tipos de aplicações que você consegue fazer com a API. E é sobre isso que a gente está falando isso. Não é o uso de copiloto genérico, a Microsoft já está desenvolvendo, o Google está fazendo o seu lá no Google Docs, né? Todos vão estar desenvolvendo os seus. Esses fundacionais vão estar sendo feitos pelas Big Techs. Só que elas não vão fazer as aplicações especializadas. Isso você vai ter que fazer na sua empresa. Tá? E aqui eu estou no mundo só GenAI, né, pessoal? Lembrando que o Pareto ainda é os outros tipos de inteligência artificial, a velha inteligência artificial. Tá bom? Então vamos lá para alguns casos reais. Então, né, eu até ia dar um breakzinho, mas eu acho que vale a gente continuar, tá? Aqui está a estrutura, né, assim, de casos de uso. A gente está constantemente pesquisando e levantando e vendo, né, aqui nesse evento, já adicionei alguns. Onde você pode ter ganho em marketing, né? Tem muita coisa no marketing, gerar conteúdo personalizado, falar com a pessoa sobre os gostos dela, um conteúdo realmente assim, um e-mail marketing que é 1 para 1, e não um e-mail marketing que é 1 para 200, 1 para 1000, né? Você consegue gerar isso. Criar personas para responder as pessoas, a persona que mais faz sentido com ela, né? Então, gerar conteúdo, fazer pesquisa, suporte ao consumidor, interagir com esse consumidor e até vender diretamente, né? Em operações, controle da qualidade, aquela aplicação que eu falei de manutenção, por exemplo, eu consigo usar ele e para analisar e otimizar meu processo produtivo. Ele é muito bom também para gerar séries de dados, né? Quando eu estou em IoT, em sensores, muitas vezes eu tenho falha na minha medição. E se eu dou a série de dados para o GPT e peço para ele complementar, como se fosse ele interpolar ali, complementar a série, ele é bom em complementar a série com lógica, para você poder treinar modelo, que a gente chama de dados sintéticos para treinar modelos. Tem que ter muita técnica para fazer isso, mas ajuda bastante. Tá? Na orquestração da cadeia de suprimentos, que também né, eu tenho que falar com muitos atores, eles têm que estar integrados. Eu consigo mandar mensagem, saber o que está acontecendo, entender a resposta dele, milhares de e-mails, e poder executar aquilo que vai ser feito. Na parte de suporte, né, como eu falei, contratos, revisão, toda a parte de regulamentação, né, que está saindo de leis que me impactam. Né? Vou mostrar um caso aqui dessa parte de jurídica. Toda a parte de gestão do conhecimento, vou mostrar um caso disso também, de gestão do conhecimento. E toda a parte de gestão de código, documentação, treinamento, que a gente também vai mostrar um caso. Tá? Então, isso aqui são tipos, né, aonde eu posso usar. O anterior, isso aqui são os casos. Como que eu faço casos específicos? Né? Quais são os tipos de casos específicos? Isso aqui é aonde eu posso aplicar. E fique você com a sua criatividade. Isso aqui não tem de ser, não é exaustivo, tá? É só exemplificativo, que a gente já vivenciou. E aí, então, entrando nos casos, tá, pessoal? Esse primeiro aqui é na parte jurídica, identificar jurisprudência e casos similares. Né? A gente tem um contexto de contencioso tributário, né, muito amplo no Brasil. A gente tem um PIB, tá, pessoal? O equivalente a um PIB, mais de 5 trilhões de reais em discussão de tributos. Tá? E quando entra um pedido desse, é claro que já tiveram vários outros recursos similares. Alguém foi lá e cobrou um imposto. Aí o contribuinte vai lá e entra com recurso, tá? Seja na instância estadual, municipal, federal, qualquer uma. Eu já tive recursos parecidos, né? Como é que eu comparo eles? Como é que eu uso isso para ganhar velocidade nas decisões? Eu não quero reduzir qualidade. Lembrando que ele ganha produtividade e qualidade nas decisões, que nem aquele primeiro estudo que a gente mostrou. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar esse insumo do recurso, passo no GPT, vou identificar similares, e aí eu posso ver quais são as leis relacionadas, o que é infralegal, comparar os recursos, resumir o decisão anteriores e até tentar gerar a minuta do relatório. Como que a gente faz isso, pessoal? Só para descer um pouco mais, eu não quero ser muito técnico aqui, né? Até porque isso seria com a Elisa aqui, que é a nossa cientista-chefe, senão ela briga comigo. E as mulheres que mandam aqui, né? Ainda bem. Então, como é que a gente trata aqui, né? Primeiro, a gente precisou treinar isso. Então, essa parte aqui de cima, a gente pegou o banco de recursos que esse cliente já tinha. A gente
passou no GPT para saber identificar sobre o que tratava aquele recurso, seja ele como um todo, o recurso todo, o documento, ou cada alegação, que é cada coisa que ele pede, né, que ele pode falar que a data está errada, que o valor está errado, que a alíquota está errada, ele pode falar várias coisas. E aí a gente guarda o banco que o GPT já classificou. Ele veio o texto livre, ele classificou o tópico do recurso e das alegações. E aí depois a gente vai lá e faz aquela vetorização, o embedding desse banco todo, tá? Aí na hora que chega um recurso novo, o que eu faço? Eu passo na API do GPT, isso aqui é no treino, aí isso aqui é rodando. Passo na API do GPT, classifico, né, o recurso como um todo e as alegações, e gero o vetor. E aí eu comparo esses vetores com o meu banco de recursos. E aí eu vou ver os mais similares, os menos similares, para eu poder tratar aí, gerar todas essas classificações, tá? Então, agora, de novo, descompartilhando para mostrar aqui essa aplicação ao vivo, vocês devem estar vendo agora beleza. Beleza, balançou a cabeça ali. Então, estamos na tela certa. Eu joguei aqui, né, a gente tirou todas as informações pessoais aqui, por conta de LGPD, mas joguei um número de processo aqui. É um processo real, mas sem dados pessoais. Primeira coisa, a gente consegue, pegando um texto puro ali, um PDFzão gigante do processo, identificar qual foi a turma, qual foi a câmera, a sessão, o relator. Então, aquela parte de fazer o dado virar informação. A gente estrutura informação. Primeiro passo, o GPT gera várias classificações e preenche os seus metadados para entender tudo isso aqui, tá? Depois ele gera a ementa, que é a principal bloco ali do que está sendo pedido no recurso, e quais leis, qual base normativa ou infralegal que ele citou, porque isso é muito importante para quem vai julgar, saber o que foi citado como lei ou base normativa. E aí aqui é que vem essa aplicação que é muito interessante, que a gente pega aqui os recursos, os 5 recursos mais similares, nesse caso aqui desse processo, eu estou vendo que 100% foi desprovido, ou seja, foi negado. O cara entrou com o recurso e falaram, não, peraí, você não tem direito. Isso já me dá uma informação. Quer dizer que todo mundo vai seguir igual? De novo, não. Você tem que ter capacidade crítica. Mas isso é uma ferramenta de produtividade. E eu estou aqui com similaridades altíssimas. Esse é um ponto muito legal do GPT. Antes, quando a gente fazia isso com NLP tradicional, regex, dava 70%, 67%, 72% já era sucesso. Agora a gente está com 92%, 98%. É impressionante como melhorou isso. E aqui você pode pedir para ver, quero ver só os 2 mais similares. Ele vai reduzindo. Essa é a visão aqui da aplicação, tá? E no final você consegue comparar, só para você conseguir ler o nome da empresa. A gente não trouxe, né, o recurso atual, com processos similares, alegações, só para você ver se realmente a máquina classificou direito ou não, né? Porque ela pode ter feito errado, tá? Beleza, então esse é um caso que está um tanto, digamos aqui, bem resolvido, né? Assim, todos similares foram desprovidos. Porém, nem todos os casos são assim. Se eu entro nesse caso aqui desse recurso, né? Quando eu estou com os 5 mais similares, ele, de novo, vai gerar ementa, base normativa, você vê que é outra, etc. Mas eu vou ter 60% provido, ou seja, eu aceitei, e 40% desprovido, eu não aceitei. Então, ele é um caso meio empatado, digamos assim, meio a meio. Só que quando eu filtro só para um recurso mais similar, ele foi provido. 2 recursos mais similares, também foi 100% provido. Quando chega no terceiro é que ele foi desprovido, né? E aí eu começo a mudar. Ou seja, se realmente for muito parecido nesse caso, tem chance de eu aceitar. Se for não tão parecido, pode ser que eu não aceite. De novo, ninguém vai decidir, a máquina não pode decidir por conta. Hoje em dia, nenhuma máquina pode resolver sozinha, tem que ter fé pública, tá? Porém, isso é um assistente da pessoa que trabalha nesse tipo de tribunal, né? E que, inclusive, pode ajudar na produtividade, para gerar o relatório. Tem vários tribunais procurando para trazer essa produtividade e áreas jurídicas e também escritórios de advocacia, tá, pessoal? Então, acho que essa é uma aplicação especializada. Isso aqui, a gente fez essa tela em Streamlit, é uma saída do Python que a gente chama de GPT, uma aplicação simples de demo, tá? Isso aqui é uma demo, não é uma produção, de uma aplicação especializada que usou o GPT lá em N momentos, como eu mostrei naquela arquitetura, tá? Deixa eu só compartilhar de novo aqui, voltar para o PowerPoint. Beleza até agora, pessoal? Tá dando para entender? Espero que sim, já vi que tem uma pergunta lá aparecendo. Bom, então foi isso que a gente fez, essa é a aplicação, eu passei por ela, você vê que aqui está a arquitetura, mas a cara da aplicação é bastante intuitiva, né? Então, avançando aqui. Outro caso que a gente fez foi dentro de casa. A gente não queria
Até tinha aquele caso, estudo de caso lá com uma consultoria, né? A consultoria vive de tratar conhecimento, né? Então a gente não queria ser casa de ferreiro espeto de pau, a gente queria ter o espeto de ferro. Então a gente levantou tudo que na Elo a gente imagina que o GPT pode aplicar-se e apoiar, né, naquela revisão de processos. E aí a gente focou no que fosse low hanging fruit, no que fosse mais fácil. Então a gente foi para um processo de back-office, de pegar resultados de projetos, de pegar a gestão do conhecimento, né? E que ajudasse na operação para eu comparar projetos, saber quem trabalhou em que projeto, quais foram os melhores argumentos do projeto, os resultados. E aí, nessa aplicação, ela já é uma aplicação mais complexa do que aquela anterior que eu mostrei, a gente tem N fluxos, tá? Não preciso que vocês entendam tudo, mas a gente teve a base histórica que a gente treinou, né? Que a gente pegou o back-end, pegou todos os PDFs, todos os PPTs, todos os documentos sobre esses projetos, tá? Deixa eu só dar um gole d'água aqui, pessoal, que está falando para caramba. A gente treinou com todos esses documentos, tá? Passou no GPT, modelou no Python, guardou esses vetores no Cosmos DB, quer dizer, guardou esse dado enriquecido no Cosmos DB e depois, ao fazer o embed, a gente guardou no MongoDB, a Cosmos MongoDB, lá no Azure, tá? E aí, quando chega uma pergunta, o próprio GPT escolhe quais dos 3 modelos ele pode usar. Ele pode ir para uma pergunta analítica, que é o quê? Quantos projetos eu fiz? Ou qual o resultado do projeto? Fazer uma query na nossa base de resultados. Isso é uma coisa. Outra coisa é fazer uma pergunta de quais as atividades de um projeto, quais as etapas, quais são comparáveis a outras. Aí é uma pergunta descritiva. Ele vai para outro fluxo, do Knowledge Hub, que a gente chama aqui, que é a nossa aplicação de gestão do conhecimento. E ele tem que guardar o histórico de interação para depois falar, agora pega esse aqui e detalha esse projeto. Então ele tem que guardar essa memória, que nem o ChatGPT. A gente teve que estruturar todos esses passos. Nesse caso aqui a gente fez dentro do Azure Machine Learning Studio, dá para fazer no LangChain também, tá? Mas o Azure Machine para orquestrar todas essas etapas para salvar tudo isso. E aí, né, no treinamento a gente usou essas 3 fontes de dados, o Knowledge Hub, que é a nossa base de conhecimento, o ADN, que é o nosso BI de resultados, e os vários arquivos anexados com detalhes de projetos. A gente embedou tudo isso para fazer aquele treinamento que estava lá em cima, tá? Então, a gente guarda todos os projetos, a base é agregada e depois ela já vetorizada. E na hora que vem essa pergunta, ele tem que escolher para que fluxo, nesse caso aqui, né? Dependendo, ele direcionou para a pergunta analítica, e aí ele vai usar um processo que, por exemplo, é mais longo, que conta, etc. Tá? E vai te responder em linguagem natural. E aí aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, a gente fez um videozinho, começar uma aplicação interna que tem muita informação restrita, a gente prefere mostrar em vídeo para ficar mais controlado, mas é algo que a gente usa aqui no nosso dia a dia. Né? Então, esse aqui não é mais aquele mesmo Azure Web Sites, que é o GPT genérico, esse é o da Elo. E lembra que quando eu perguntei lá quais projetos a Elo tinha feito, ele não pôde me responder, que ele falou que isso era uma informação restrita, né, da empresa. Agora, aqui nesse, quando eu pergunto quantos projetos foram finalizados, não é nem só quais. Por prática, ele está indo aqui, vendo quais, né, porque ele precisa achar os projetos, guardando isso e contando depois. Né? Então, ele está indo para aquela parte analítica. Ele passou 2 fluxos, por isso que demora um pouco. 15 projetos em Analytics, 11 projetos em governo, 11 projetos em inovação e estratégia, 32 projetos em processos e operações. Então, ele trouxe o resumo de 2022 de projetos da Elo, o que antes era difícil fazer sem isso. Né? Então, aí, né, como a gente fez esse evento junto com a Microsoft, e, né, o GPT é só a Microsoft, a gente é grande parceiro deles, tem feito muito projeto conjunto, ele perguntou quantos e quais foram os projetos em conjunto com a Microsoft. Ele já foi na base e tinha que achar o nome das 2 empresas, não de qualquer jeito, mas em parceria. Então, ele listou esses 7 projetos como projetos tendo sido feitos em parceria com a Microsoft. E aí, agora a gente vai começar a entrar mais fundo. Quais as etapas em comum do projeto 5 e do projeto 7 da lista? Ou seja, ele está guardando memória, ele sabe que o 5 da lista é o Renner Viva Insight, o 7 é o Ambev People Analytics, e aí ele está listando agora, ó, os projetos do Renner Viva Insights e Ambev, as etapas similares foram essas 4. Aí a gente clica no link e entra na página da nossa base de conhecimento do Renner ou do da Ambev, e a gente está lá, então, mostrando o resumo desses projetos, vendo que ele realmente comparou projetos similares, e ele me deu aqui as 4 etapas: levantamento de dados, levantamento para análise, levantamento de hipóteses, análise exploratória e consolidação de site. E aí agora a gente pediu para ele dar detalhe, ele entrar no conteúdo. Aí agora ele está entrando dentro do arquivo, dos PowerPoints, porque esse resumo ele conseguia pegar no texto do SharePoint. Mas agora ele teve que entrar dentro dos arquivos
dos PowerPoints ou dos PDFs para levantar, né, o detalhe das etapas que eram similares, e aí ele listou aqui para o projeto da Renner e listou a mesma coisa para o projeto da Ambev. Tá? E ainda pergunta se quer mais detalhes sobre esses projetos. E aí aqui, por fim, a gente na parte analítica, essa é uma parte que demora um pouco mais, mas para fazer aqui o Query Killer, só para vocês verem, faça um gráfico de barras, ou seja, você vai poder fazer sozinho, o Copilot do Power BI vai trazer isso também, não precisa saber fazer gráfico, das despesas do projeto Renner Piloto Viva Insights. Poderia citar pelo número do projeto lá de cima, né? Tem várias formas de escrever, botamos como texto normal. Primeiro a gente botou como número, depois como texto, só para vocês verem a diferença. Essa parte demora um pouco mais mesmo para processar, porque ele não só tem que ir lá dentro, fazer a query e gerar o gráfico. E ele traz aqui, foi um projeto de fato de 3 meses, com um pico ali em janeiro de 2023. Então, ele está respondendo um dado estruturado, né, fazendo uma query com o... Aqui, no caso, eu não pedi para ele responder em linguagem natural, pedi para ele me responder com um gráfico. Tá bom, pessoal? Então, esse é mais um caso que a gente queria passar com vocês. É um caso interno, como é que a gente está rodando aqui dentro. E esse tipo de aplicação especializada que a gente imagina que é importante que vocês construam nas suas empresas, tá? E aí, aqui entrando em mais um caso que eu já cheguei, inclusive, a citar, né? A gente está com um grande cliente nosso, fazendo um projeto para manutenção, tá? Aí, dentro da linha de produção dele, ele tem um monte de ativos, a gente pegou só um grupo de ativos, tá? Que é de geração de energia, e dentro desse grupo, ele tem 8 grandes ativos, a gente está fazendo a POC em um deles só, em que a gente está indo lá, né? Eles a cada 2 anos tem uma parada geral desse ativo para fazer a manutenção preventiva e geral, né? Na verdade. Então, ele tem 3 grandes paradas por ano. Ano que vem vai ter uma parada, ele quer se preparar para essa parada com o GPT. Né? Então, o que a gente usou de fonte de informação para indexar, para embedar lá? No SAP, a hierarquia dos ativos, a árvore, o MRP no SAP, todos os tickets de manutenção do PM lá que você abriu relacionados a esses ativos, relatórios passados de manutenção dessa mesma máquina, todos os manuais técnicos que estão em PDF, em imagem, em outra língua. Esse é um problema. O técnico lá não fala inglês e o manual está em inglês, alguns estão em alemão, alguns em japonês. Né? E você consegue, com o GPT, traduzir, você indexa e traduz, e pegar os relatórios finais de parada técnica. Eles tinham N problemas lá que eles podiam resolver com esse projeto, alguns deles relacionados a planejamento da parada, né? Outros relacionados à execução da parada e outros ao final da parada. E aí, então, a gente resolveu tratar, né, todos esses dados para poder... Né, tinham 3 grandes tipos de aplicação. Um que era gerar máscara de relatórios de paradas, ajudar a gerar o relatório de parada. O outro é facilitar o consumo na hora que está tendo um problema, uma parada ou uma intervenção, eu usar rápido os manuais e o conhecimento. E o outro é me ajudar a planejar a próxima parada. A gente, por questão de priorização de impacto e complexidade, né, a gente sempre recomenda que vocês façam isso. A gente priorizou aqui para a prova de conceito esse 1, 2, 1, que é preparar, ajudar para a próxima parada, indexar todas as datas, ver tudo que já foi feito. Então, na próxima parada, ele vai ter o checklist gerado pelo GPT. Tá bom? Eu vi que alguém levantou a mão, eu só estou terminando os casos e a gente abre para perguntas, tá? Vai dar para dar um bom tempo de perguntas aí, pessoal. Não sei se foi sem querer, mas de qualquer forma. Então, sempre gera as ideias, pensa esse processo, né, a gente fez ali, e depois dê peso de complexidade e viabilidade. Né? Em outro cliente, a gente foi fazer uma discussão de caso de uso de RH, então ele podia usar isso para análise de query killer, que não é usar o GPT só para fazer query, não para gerar texto, interpretar texto. Podia ser para análise de hora extra, para gestão orçamentária, gestão de talento, análise de turnover, e alguns de uso especializado do GPT, em processo seletivo, ele tratar os vários currículos e selecionar e comparar e ver quais são mais relevantes para a vaga. Aquele chat de normas e políticas e diretrizes corporativas. A análise de processo trabalhista, que nem aquele processo como direito tributário, pode ser para trabalhista. Né? E até o que fazer na questão de saúde, uma assistência de saúde para os funcionários. Tá? Então, acho que essas são outras ideias aí dentro do mundo de RH. E aí, de novo, mesma coisa, pega as ideias, plota numa matriz de impacto e esforço e veja qual que você vai querer priorizar para atacar. Tá? Aí aqui em compras, né, em procurement, você pode ter vários casos de pesquisa de fornecedores, market research, você deve assinar várias pesquisas, você não consegue ler todas elas, você
pode usar o GPT para sumarizar, para gerar um SWOT de cada fornecedor, e pegar dado de cada um e salvar no SWOT, por exemplo, né, para achar novos fornecedores. Eu posso fazer negociações de, né, valores normalmente abaixo de... A cada empresa vale R$5.000, R$1.000, R$2.000. Eu não boto um comprador para negociar, porque o FTE é mais caro do que a negociação que eu vou fazer, mas eu posso usar o GPT para negociar nessa compra, posso fazer um chat que negocia, né? Eu posso gerar RFPs, RFIs, usar boas práticas de RFP, RFIs com ele, eu posso gerar compra automática, né? Analisar e monitorar fornecedores, fazer consulta de contrato, quanto ele já tem ou não, se ele está performando bem, e ver se ele está seguindo as regras, o que tinha no contrato, se ele está entregando de acordo. Tá? Acho que esse é um outro grande grupo de casos de uso que a gente tem aí. E aí, na parte de código, né, como TI é uma das áreas mais impactadas, né, você aumenta a produtividade, aquele dado que eu falei que em 2030, né, estima-se que 80% a 90% do código vai ser gerado por AI. A gente acha que é uma das áreas mais quentes para você aplicar GPT, a gente acha, não, a gente tem certeza, e a gente sabe da importância disso, porque até que tem que dar o exemplo, né? Os executivos estão vindo pedir, né? Então, uma discussão que a gente está tendo com o cliente, que a gente já, inclusive, está aplicando aqui dentro da Elo, né, para ganhar produtividade, é na cadeia de valor principal da TI, né, para desenvolver um código, uma solução nova, ou para resolver incidentes, eu repensar quanto eu preciso de equipe em cada time, né? Por exemplo, em documentação vai mudar tudo, né? Então, se eu usar o GPT nativo, se eu fizer prompts especializados, boas práticas de prompt, não estamos nem falando de criar aplicação especializada. É aquela de repensar o processo, né? Eu posso repensar quantas pessoas eu preciso em cada área da minha TI e redistribuir melhor, que eu sempre estou faltando gente, né? Botar mais gente para atender o usuário, etc., porque eu vou ganhar produtividade nas outras tarefas, tá? Então, a gente acha que essa é uma outra parte que tem muita oportunidade. E aí, um exemplo real. Aqui, dentro da Elo, que a gente aplicou, foi para especificação de histórias de usuário, tá? Que é o quê? Como é que a gente gera novas histórias de usuários usando o GPT, né? Então, para a gente fazer isso, a gente usou várias... a gente pega, na verdade, um prompt padronizado do GPT, que estrutura como a gente usa o DevOps para controlar, né, o Azure DevOps, para controlar o nosso processo de desenvolvimento. Tá? E nesse Azure DevOps, a gente estruturou lá o que a gente tem de hierarquia aqui, né? São os épicos, as features, as histórias e aí as tarefas. Tá? E aí, em cima de toda essa estrutura, a gente já manda como prompt padronizado para o GPT, que a gente roda desse jeito as histórias. A gente sempre vai ter esse tipo de história, né? Essa hierarquia dentro das histórias. Esse que é o melhor termo, a melhor forma de explicar. Então, como a gente sempre vai ter essa hierarquia dentro das histórias, a gente já manda para ele padronizado, para na hora que eu pedir para ele detalhar uma história de usuário, ele poder já me trazer o padrão que eu espero, né? Ele já vai trazer para mim aquela história de usuário, considerando que está dentro de um épico que tem uma tarefa ali dentro, que tem uma sub-história dentro daquele épico, ele vai entender essa hierarquia ali, tá? Então, é um pouco disso que a gente quer aí mostrar, tá? Então, só detalhando agora, então, vamos lá, passo 1, estruturar prompt padrão, isso já está no código, a gente já manda, que é assim que a gente vai fazer, isso é uma aplicação especializada com prompt padrão. Eu depois detalho que tipo de tela e padrão de detalhamento ele tem que gerar para mim, se é uma tela de cadastro, de edição de dados, de visualização, já tipifiquei tudo isso, para ele saber que detalhamento ele vai me dar em cada tipo de tela. Aí sim eu trago o que eu anotei com o cliente, que eu levantei e boto minhas anotações brutas lá, mandando para ele, e peço para ele gerar nessa estrutura, para esse tipo de tela, com essas minhas anotações, a especificação. Aí eu olho a especificação, corrijo, tem que ter isso dentro, tá, pessoal? Não é perfeito, tem que ter avaliação e correção. Você sempre tem que avaliar se o tempo de avaliar e corrigir é maior do que o de gerar, para valer a pena usar. E aí, depois, ficando tudo bom, a gente, inclusive, pede para ele mesmo gerar o critério de aceitação da homologação de software, né? E o documento final de validação. Ou seja, a gente ganhou aqui 67% de ganho de produtividade.
a gente demorava 1 hora e meia para fazer cada história. Só no primeiro módulo a gente teve 58 histórias e a gente passou a demorar 20 a 30 minutos. Então, esse impacto é muito relevante, pessoal. É muito grande, né? Então, tem que usar, tem que estar no dia a dia, tem que estar trabalhando com isso. E aí, para a gente terminar, mais 2 casos agora, assim, em atendimento a cliente, tá? Isso aqui foi num cliente nosso, como concessionária de gás, que até no evento permitiu a gente citar o nome, que é a Comgás, um grande parceiro nosso, né? Foi muito legal, eles participaram do evento, mostraram o seu caso lá. A gente fez parceria com a Microsoft, esse projeto. E qual é a questão? Ele tem um 0800 que as pessoas ligam e ele transcreve já hoje em dia, para fazer controle de qualidade, para ver problema. Só que as pessoas não conseguiam ler, né? Eram mais de 200 mil transcrições mensais. Então, ninguém estava conseguindo ler tudo. E aí, o que a gente fez? Usou o GPT para ler todas as transcrições, classificar os tópicos dessas transcrições, aquela coisa de usar várias vezes o GPT, então ele classifica os tópicos, ele vê se tinha uma resposta técnica boa para quando o problema fosse técnico, e ele gerar a resposta técnica para esse atendente, né? Mas nesse caso aqui, só para analisar todas as transcrições, coisas que ele não conseguiam antes, a gente agilizou muito, foi 0,78 por resposta, né, segundos. Então, a gente conseguiu zerar o backlog deles e reduzir o custo de transbordo de que tinha que mandar para a interação humana, porque a gente conseguiu entender melhor o que o usuário queria. Tinha um caso lá muito crítico, né, muito curioso, que o cara perguntando qual era a fatura dele de tal mês, fatura de tal mês, e o chat não estava entendendo e acabava transbordando para o usuário final, né, para o usuário do telefone, o que aumenta custo. Tá? E nesse mesmo cliente, a gente fez uma outra, aí sim, ainda dentro de atendimento ao cliente, das pesquisas de NPS, de ver quem eram os clientes que eram detratores, entender os motivos que aquilo gerava, né? E por que estava tendo esse problema na categorização ali. A gente viu que mesmo o call center, o humano dando um label ali, né, classificando aquela ligação e qual problema tinha ocorrido, a gente tinha um erro muito grande dessas classificações e o GPT funcionou muito melhor e de uma forma muito mais econômica para gerar esse ganho, tá, pessoal? Então, a ideia hoje foi passar toda a visão técnica do que está por trás, né? Assim, um pouco conceitos básicos de AI, nem tudo vai ser Generative AI. Como chegar no GPT, o que é o GPT-4, como é que ele funciona, etc. E agora um pouco de como usar profissionalmente, né? E como e casos de usos reais. E só para terminar, só temos o GPT, eu fui falando ao longo da apresentação, não, temos o Llama da Meta, está funcionando muito bem, e é open source, tá? Para treinos específicos está sendo bem legal. O Bard da Google está bem promissor, a gente ainda não usou, temos conversado com a Google para ver isso. O GPT-4, que cada vez tem mais distância, vai lançar o Turbo agora, porque está tendo muito feedback, tá? E a Amazon, né, a AWS, investiu lá na Anthropic, tem as novas versões aí, né? Os novos concorrentes que estão participando. Pessoal, o que a gente queria trazer para hoje era isso. Como eu falei, eu acho que a gente conseguiu recuperar o tempo. Temos aí 15 minutos para perguntas e respostas. Eu acho que só apareceu uma pergunta. Agora, não sei se Priscila ou Elisa me ajudam aí. Vamos entrar na parte de perguntas e respostas aqui, tá, pessoal? Renaud, você mencionou que o chat não substituirá o nosso trabalho, mas talvez o colega que sabe utilizar a ferramenta de forma mais eficaz. O que você entende como mais importante para usar melhor essa ferramenta? Seria saber criar o prompt de maneira mais eficiente? Bom, Yasmin, sim, eu acho que um ponto é esse. Mas acho que só de começar a usar intensivamente, né, de você começar a... Vou fazer uma tarefa, usar o GPT para te ajudar no brainstorming, né? Até eu ia botar um vídeo aqui, só que ele estava meio longo, de uma aplicação que eu vi, que o MIT gerou aqui, que é uma aplicação de brainstorming, tá? Então, o que eles fizeram? Eles treinaram o GPT com as técnicas de design thinking, de zoom in, zoom out, de olhar por várias perspectivas, de detalhar o problema, de generalizar o problema. E aí você manda lá um problema e ele te ajuda a pensar. Você consegue fazer isso no GPT puro. Então, você mandar no GPT uma pergunta, ver a primeira resposta, e aí você parte, tá bom, num projeto real, vou dar um exemplo aqui da Elo, tá? Eu tenho um problema aqui, que eu tenho que atacar, sei lá, uma análise numa linha de produção de papel e celulose que está engargalando. GPT, quais são os principais gargalos numa linha de produção de papel e celulose? Ele vai me listar. Puta, não bateu muito com o que o cliente falou. Aí eu vou aprofundando com ele. Tá bom, detalha mais esse, detalha mais aquilo.
usar o GPT normalmente já é uma boa prática. Você precisa ficar íntimo dele. Esse é o primeiro ponto. Depois, sim, técnicas de prompt. Tem, inclusive, várias já boas bibliotecas de prompt, boas práticas de prompt, que vão te ajudar a ter uma resposta melhor dele para cada caso. E, por fim, saber quando é uma coisa de usar o GPT genérico e quando é uma coisa de pedir uma aplicação especializada. Quando que eu tenho que desenvolver uma aplicação especializada. Mas, basicamente, use e abuse, tem que usar muito, tá? E aprender como ele responde, o que ele responde bem, o que ele responde mal, né? Para você saber quando você pode confiar nele. Esse é um outro ponto. Ele erra muito ainda, tá, pessoal? Por isso tem que fazer projeto, tem que refinar. Então, não vá de olho fechado, tem que criticar o que está vindo ali. Elisa, se você quiser entrar nas perguntas e respostas complementar, fica à vontade, tá? Por favor. Beleza? Primeira pergunta. Opa, chegou agora o pessoal aderiu aqui ao Questions and Answers. Eu não olhei o chat, tá? Estou olhando só o Q&A aqui. Quais as competências que vocês já mapearam que devem ser trabalhadas nas organizações para suportar essa nova realidade? Bom, Fedemarque, essa é uma boa pergunta. Eu acho que é muito ampla, tá? Eu acho que tem muitas áreas que você vai ser impactado, tá? Mas as competências que precisam ser mapeadas, eu acho que tem áreas mais impactadas. Aquele nosso mapa mostra um pouco das áreas mais impactadas, né? As áreas que produzem texto, que vão trabalhar com criatividade, com outras visões aí, eu acho que são as mais impactadas. O que você precisa desenvolver na sua organização? Esse data literacy normal, esse letramento de dados. O que é inteligência artificial? Ele não sabe tudo. Inteligência artificial, na verdade, eu nem falei hoje, mas ela é burra, ela é limitada. Ela não entende o que você quer. Você tem que saber criticar a resposta. Você tem que saber que dado entrou e que dado está saindo. É sempre sobre o input versus o output. Então, as pessoas têm que ter essa noção básica de inteligência artificial. Acho que esse é um ponto muito importante, senão elas vão com uma fé cega para aquelas soluções. Tá? Até fazendo um parênteses, nesse evento também, mostraram uma pesquisa. O resultado é um tanto óbvio, mas é muito interessante. Eles fizeram um estudo com grupos de controle, todos padronizados, é um paper, em que, com o mesmo GPT, mesma versão, 3,5, etc., para as mesmas perguntas, para o primeiro grupo eles falavam, essa GenAI aqui é super enviesada, cheia de bias, inclusive dizem que foi o Elon Musk que desenvolveu. Aí eles pegavam um outro grupo e falavam, cara, essa Generative AI aqui, cara, os caras foram muito cuidadosos, eles são muito éticos, ela é muito boa, não tem nenhum viés. E no terceiro grupo não falaram nada. E botaram para passar as mesmas perguntas com a mesma aplicação, mesmas respostas. A percepção de cada grupo após o experimento era o grupo que falou que era enviesado. Caraca, é muito enviesado mesmo, que perigo isso, o mundo vai acabar, esses caras são os safados. O grupo que falou que era boa, caramba, isso é a maravilha do mundo, vai salvar tudo. E o grupo que nada foi falado, até teve um resultado melhor do que o que você falou que era bom, que a AI era muito ética. O que a pesquisadora depreendeu disso? A forma como você explica e você bota para ser usada dentro da empresa faz muita diferença, como você vende internamente. Então, não venda que é mágica, que não é. Não venda que vai estar sempre certo. Traga esse olhar crítico para o que vai ser usado, tá? Mas voltando, então, acho que competência de inteligência artificial como um todo, e depois, ser mais especializadamente, competências de prompt da sua tarefa e até de processo, porque se você souber como o seu processo é bem feito, você consegue botar prompt dentro de cada pedacinho de processo. Isso de forma bem geral, né? O letramento de dados, eu acho que é o principal aí, tá? Carlos Eduardo Mello está por aqui, Cadu. Fala. Como vocês lidam com a avaliação das soluções, no sentido da confiabilidade, sobretudo para evitar alucinações, baixa cobertura ou precisão? Essa é uma excelente pergunta. É super complexa. Aquela nossa aplicação interna, por exemplo, para a gente homologar ela, a gente já ficou aqui treinando, a gente está fazendo muito projeto, né? Aquela foi a mais complexa que a gente fez, foi internamente, até para a gente errar dentro de casa, apanhar dentro de casa, né? Cara, é muito complexo, porque como é o próprio GPT que escolhe para qual dos processos ele vai, e alguns processos daquele tem zero alucinação, tá? Cadu, nesse ponto você consegue controlar, mas ele escolhe para que processo vai. E às vezes ele interpretava que era analítica, e às vezes ele interpretava que era descritiva. Aí quando vai para o descritivo, ele vai para o GPT. Aí ele gera conteúdo, aí ele é criativo. Então, o jeito que a gente, assim, vindo agora desse evento, eu acho que esse artigo da doutora Chá lá, depois eu posso compartilhar, é muito bom para você ter esse controle de inputs e outputs e você poder homologar o sistema e não cada resposta, porque é insano. Você não consegue
homologar cada resposta. Cada vez vai ser de um jeito. Você não consegue garantir. Isso vai ser uma grande discussão, tá? Uma excelente pergunta. Super complexo isso. Mas você consegue cercar o sistema naqueles 3 pontos de percepção, né, do modelo e dos outputs, né? Se o dado que eu estou entrando tem a ver com o que eu esperava, o modelo está indo para o caminho que eu esperava e os outputs estão respondendo em linha com o que eu esperava. Inclusive, ela tem lá um caso que ela analisou de direção autônoma, né, que é super complexo, como que você pode usar isso, tá? Então, eu acho que isso é bem legal. Eu acho que não tem eu não diria uma ferramenta, eu acho que como base teórica do que eu vi até agora, mas talvez a Elisa saiba mais aí, assim, eu achei não tinha havido nada muito bom, achei esse artigo dela especialmente muito bom. Tá? Espero ter respondido aí uma pergunta mais técnica, mais complexa. Elisa, se quiser também complementar algum ponto, fica muito à vontade. Eu ia falar que um complemento é, quando a gente estava fazendo os testes, né, nesse produto interno nosso, é, uma coisa que impactava um possível erro da tomada de decisão de qual caminho de resposta ele ia tomar, vinha até mesmo pela forma que a gente estava guardando as respostas anteriores. Ele vai interpretando o que já tem no seu histórico. Então, às vezes, por conta de alguma pergunta anterior no seu histórico, ele mudava o percurso. E aí eu acho que é assim, a validação é quase que nem quando a gente valida a simulação, sabe? Roda milhões de vezes e vê a média e é isso aí, até o momento, tá? A gente conseguiu validar o passo a passo e o pipeline de execução. Mas se toda a resposta vai estar perfeita, eu acho que isso não, até o momento, tá quase que impossível de conseguir ter certeza. Mesmo a gente botando a alucinação para ser zero, tá? Ainda acontece às vezes. Todo mudo. Para quem não é letrado, assim, não faça projeto com GPT para um time que é totalmente leigo, porque vai ser insano homologar. Porque a pessoa precisa entender minimamente a técnica para entender como ele está gerando as respostas. Essa é talvez a resposta mais prática que eu dou aqui em relação a isso, tá? Para uso profissional, para vender projeto disso, né? Aí, pegando a pergunta do Luiz, até vou conectar com a do Lucas também, né, Luiz? Como saber quando é melhor criar e treinar os modelos no código mesmo, né, no Forest Extreme Gradient Boost, os de Machine Learning ou outros, né? Imagino que ele está pensando em geral, e quando é melhor usar o modelo do GPT. E o Lucas botou: os algoritmos de classificação estão aí há algum tempo e avançaram com o Machine Learning. Você considera que o GPT está obtendo resultados melhor quando se trata de texto? Então, as duas são complementares. No final, assim, o GPT é muito bom não só para texto, tá? Porque ele consegue agora ver imagem também, mas para dado não estruturado. Então, você tem um texto todo solto, que é um monte de palavra ali, né? Você não tem coluna, tabela, etc. O GPT tem sido, sim, e para texto, Lucas, sim, está dando resultado muito melhor do que davam os de classificação, né? A Elisa, a gente já ralou bastante em projetos aí de linguagem natural só com regex, com modelos tradicionais, clusterização, etc. Resultados eram muito piores que com o GPT, né? Posso Comentar? só complementar aqui nesse caso? Quando a gente vai, eu entendi que na pergunta a gente está falando de modelos para a linguagem, né, natural. Classificação e clusterização, de modelos clássicos de machine learning para a Ele linguagem não deixou natural. isso explícito, mas podemos É, assumir, tá bom, vai lá. só assumindo, tá? Porque se não for assim, a gente não usaria o GPT para isso no momento. Mas sendo para a linguagem natural, o grande ganho do GPT para fazer esse tipo de classificação é a forma que ele faz o embedding. Então, assim, para quem já trabalhou, né, já fez algum tipo de modelagem com linguagem natural, com texto, o primeiro ponto que a gente faz é fazer o embedding, que é a vetorização desse texto, transformar ele num vetor de números. A diferença do poder do GPT é que o modelo de embedding que a gente usa com ele é um embedding extremamente poderoso, que é um embedding semântico, que é o GPT-4, tá? Então, a gente vem ali na história, a gente usa Bag of Words, que são modelos bem clássicos de contagem de palavras dentro de um texto, e agora a gente tem um semântico, e é por isso que os modelos ali com o GPT vão ser melhores. E aí a gente tem a liberdade de usar o próprio GPT para classificar, e aí ele vai escolher qual modelagem fazer, ou a gente também pode usar só o embedding do GPT para aí sim gerar modelos nossos. Então, assim, usar a API do GPT é de extremo poder, obviamente, para um time ali de business insights, de gestores, mas é extremamente poderoso para cientistas de dados, tá? A gente, tendo o embedding em mão, a gente tem todas as ferramentas que a gente já tem conhecimento de machine learning com um embedding super poderoso, tá?
Então, dá para usar só ele, mas dá para juntar ele com conhecimentos que a gente tem e aí gerar, cara, modelos muito mais robustos, tá? Excelente, Elisa. E aí, pessoal, como eu vi que algumas pessoas já estavam saindo, essa é a última tela, tá? Façam, a gente está liberando hoje, saindo fresquinho, o nosso report sobre a revolução generativa, tá? O impacto da IA nos negócios. É só ler o QR Code, vocês vão ter em primeira mão o nosso report. Estamos lançando hoje, aproveitem. E aí, complementando o que a Elisa falou, a gente assumiu que é para texto. Então, pegando a do Luiz, dado estruturado, vai ser melhor usar machine learning, econometria, estatística, com certeza. O GPT não é para isso, ele nem faz conta bem, tá? Então, não é para isso. Então, se o dado for estruturado, com certeza, você vai para machine learning, vai para IA tradicional, estatística. Se for não estruturado, texto, aí vem o que a Elisa falou, né, que quando você vai para o embedded, você também usa as outras técnicas, tá? Mas só para complementar. Eu vi que tinha no chat uma pergunta de como é que eu começo, uma pergunta bem básica, como é que eu começo a usar? É um serviço na Azure, tá? Então você tem que ter uma conta na Microsoft Azure e ativar o serviço do GPT. E sim, é pago. O uso padrão está barato, mas se você não é o gestor da sua nuvem no seu órgão, você tem que pedir para a TI, a TI tem que liberar, tem que ter a discussão de segurança da informação. Muitas vezes a TI nem está sabendo que dá para liberar essa instância Azure com segurança, por isso que ela está proibindo. Então, divulgue, dissemine, e aí fala para o seu gestor procurar a Microsoft. Não tem nada a ver com a gente, tá, pessoal? A gente não ganha nada com isso, tá? Mas manda procurar a Microsoft, que é assim que libera, tá? Só porque eu tinha visto que tinha essa pergunta lá. Aí vamos lá. Vocês veem o ChatGPT sendo usado em ciência de dados, mineração de dados? Cara, ele pode te usar para gerar o código do Python que você precisa para fazer análise, para revisar o seu código Python, mas, como a gente falou, ele vai ser usado para texto, para dado não estruturado, né, para você trabalhar em cima dele. Ele não substitui, como a gente falou, 80% você ainda precisa usar as técnicas, mas na geração de código Python, de análise, ele te ajuda muito, tá? Ele pode ser um grande copiloto para você. Não sei se você quer complementar alguma coisa aí, Ah, Elisa. não entendi muito bem o que quis dizer ele com na mineração de dados, né? Ele ajuda bastante a gente, por exemplo, em OCR, em conseguir ajudar, né? Já tem algumas bibliotecas hoje em dia, como a LangChain e algumas outras que já fazem um wrap em cima, usando o poder do GPT em conjunto com técnicas de mineração de dados, tá? Então já tem gente fazendo wrap disso, inclusive o próprio Pandas. Já tem um Pandas AI, que é um Pandas que usa o GPT. Então, ele já está sendo usado bastante em ciência de dados, sim, em conjunto com outras tecnologias que a gente já usa, tá? E aí, pegando mais a última pergunta que tem aqui, custo da instância privada e ROI, é super viável calcular ROI, tá, pessoal? A gente tem calculado, tem dado retornos Fácil. excelentes, o custo está baixo. O que é caro? Vão ser os outros serviços de armazenamento, se você tiver que botar em alta disponibilidade, se você quiser usar o Cognitive Search. O GPT em si está barato, tá, pessoal? Mas o resto da sua arquitetura, dependendo da aplicação que você precisa, é que fica caro. Então, esse uso padrão é barato, tá? Mas você vai usar isso normalmente para coisas muito relevantes. Então, o ROI tem sido bem alto e você consegue, sim, prever quanto vai dar o custo. Vou dar sim, não é uma referência, mas teve uma aplicação, uma prova de conceito que a gente fez que o custo de GPT não chegou a ser R$ 5, tá? Mas porque a gente, para treinar todas as bases, usou ali aquele volume. Mas, pessoal, assim, isso vai variar muito de caso para caso, não dá para generalizar qual é o ROI, qual é o custo, depende muito da sua arquitetura, do que você precisa. Recomendação é, faça a arquitetura que você precisa, né? Acho que esse é o principal ponto. Tem ali no próprio site da Azure, da OpenAI, do serviço da Azure e da própria OpenAI, tem a tabela, mas assim, quando você vai usar apenas o serviço, ali, acho que é o quê? 12 centavos de dólares, o mais barato, a cada 10 mil tokens. Eu mandei aqui no chat explicando mais ou menos como é que é. Então, assim, você para gastar no serviço demora, tá? Então, assim, não é um serviço caro o do GPT. Se você pegar o endpoint, colocar na sua máquina no Python e rodar, se fizer usando seu armazenamento interno, vai provavelmente ser um custo baixo. Realmente, o que vai, como o Gabriel falou, o que vai deixar caro é toda a arquitetura que você vai precisar colocar ao redor. Até porque, cara, se você vai fazer um produto, vai ser é uma aplicação, você precisa de uma arquitetura. Ah, então, basicamente isso. Bom, pessoal, é isso. Acho que estamos chegando no nosso horário certinho. Agradeço aí quem já respondeu a pesquisa. Quem não respondeu, a gente sempre agradece também. Sempre bom ter feedback de vocês. Espero que tenham gostado. A gente baixem o relatório,
e estamos à disposição aí para qualquer dúvidas posteriores, projetos possíveis, ou troca de informação, tá bom? Foi um prazer aqui. Obrigada, gente. Tchau, tchau.